Garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo tem ele, o nosso samurai Felipe Marques. E hoje tem seguidinha, hein? Rodada dupla aqui nos canais Futebol Interior, porque terminando Operário e Guarani, vem Carlos Corsato, Frank Francisco, vem André Luiz e vem também ele, Felipe Marques, para Ponte Preta e Ituano. A bola rola às 21h30 no Moisés do Carelli, em Campinas. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. São 18 horas mais 4 minutos em Campinas, 18h04, 6h04 da noite. A partir de agora, nós vamos girando as manchetes aqui nos canais Futebol Interior, que tem a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paioli e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o destaque do Bugre, o primeiro e mais importante, chega na voz dele. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. E o primeiro do Bugre, diz aí, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. É, o Alvarinho, hein? Alvarinho está fora da partida de hoje, Claudinei Corsi. Ele, que sofreu uma fratura na mão esquerda, passou por cirurgia e ficará três semanas fora. O Júlio César, hein? Ele que teve uma lesão na coxa, 15 dias fora. E o Guarani está definido e escalado para a partida de hoje, Claudinei Corsi. Só me diga uma coisa, Alberti. Pois não. Alvarinho joga plantando bananeira? Não joga plantando bananeira. Então ele joga com os pés. Exatamente, Claudinei Corsi. Mas por que da pergunta? Eu não entendi. Vou fingir que eu não entendi, Claudinei Corsi. Explique, Lucas de Souza, antes do seu destaque. Eu também não entendi. Ele passou por uma cirurgia na mão e o Claudinei Corsi falou assim que isso não impossibilita ele de jogar a partida. Isso que o Claudinei Corsi quis dizer. Mas Claudinei Corsi, ele passou por uma cirurgia na mão, então ele vai ficar 3 semanas fora. Uma cirurgia, Claudinei Corsi. Ele teve que fazer uma cirurgia. Alguma coisa aconteceu. Ele machucou a mão esquerda. Fala, Wagner. Você que está doidinho pra falar Com também. todo respeito ao ser humano, mas graças a Deus teve essa fratura. Meu pai. O lado direito do Guarani agradece. Vocês são cornetas, Pois né? tá aí, torcedor. Você concorda com tudo isso que está sendo dito aqui? Ou você gosta do Alvarinho? Manda o Guarani pro ar aí, Albertinho. Vamos lá. O Guarani do técnico Mozart Santos vem definido escalado assim. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Delan e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaco, Bruno José. Como é que é? E Yuri. É, isso mesmo. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Delan e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Claudinei Corsi. Gênison no banco. Gênison, vamos aos bancários do Guarani. Vamos. João Lopes, Ronaldo Alves, o Mike, o Eduardo Persson, Richard Rios, Madison, Iago, o Edson Carioca, Gênison e Bruno Miranda. Então ele acha que o Gênison é pior do que o Bruno José. Não, vamos voltar, como eu disse pra você em off, Claudinei Corsi lá atrás, assim, pra mim ele pensa o quê? Que Yuri e Gênison não podem jogar juntos. São jogadores que estão disputando a mesma posição. Porque eles não são homens de velocidade, etc. Não é? Então, o isso Yuri, mesmo. não é? Então o Yuri e o Gênison brigam pela mesma Então, o posição. Lucas de Souza, ele Pois está não. certo? Olha, tendo o Yuri a mesma característica do Gênesis, eles vão brigar no mesmo espaço, né? Então, ou joga um ou joga outro. Eu penso também que não dá pra jogar os dois, não. Daria para ir com os dois, Wagner? Eu já acho que daria sim, porque Principalmente nessa hora, né? quem seria pior do que o Bruno José? O Iago. Bom, Nicolas Esse sabe- Careca, O Iago não tá mais no banco, né? Maxwell. tá no banco. Iago tá no aqui, banco? tá no Tá aqui, banco. ó. Cabeça- Maxwell também? Iago? Maxwell não. Não, esse Não, já tem um Marcinho. tempo que não tá. É outro também que Também sumiu. não. Marcinho tá fazendo fisioterapia. Manda pro ar o destaque da equipe do Operário, Fantasma, Alberti.
O Fantasma não deve ter mudanças, né? O técnico Matheus Costa pode repetir a escalação pelo terceiro jogo seguido. É a mesma formação que venceu Londrina e perdeu depois para o líder Cruzeiro. Com isso, Rafael Chorão, Pavani e Fernando Neto formariam o meio-campo com Júnior Brandão ganhando sequência no ataque, viu, Claudinei Corsi? Tá certo. E pra galera do Fantasma, manda o Fantasma pro ar aí também, Albert Cavalcante. Temos aí? Vamos lá então do Fantasma, Claudinei Corsi, aqui, porque aqui a gente, quem sabe faz ao vivo, né, Claudinei Corsi? É isso aí, por isso que eu confio. Exatamente, então vamos lá. Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Renier e Fabiano. Rafael Chorão, Paulo Vitor, Fernando Neto, Xavier Reina, Giovanni Pavani e o Júnior Brandão, Claudinei Corsi. Tá muito bem, e eu gostaria muito que esse Vanderlei tivesse no gol do Guarani, viu? Contra o Operário. É bom goleiro. Acho que a primeira partida aqui, o presidente, que foi 3-0, Sim. o Giovanni Augusto perdeu um pênalti, entre aspas. O Vanderlei, né, acabou tocando na bola. E nesse jogo foi o jogo, né, que ali o presidente Ricardo Moisés, junto com o ex-treinador do Guarani, o Chamusca, foi pedir desculpas pra torcida. Que ali, se precisasse, ele ia trazer 10 reforços. E assim trouxe. Mas a situação, nada mudou. Não, mas ele falou que ia trazer 10 reforços. E nada mudou. Não, mas ele falou que ia trazer 10 reforços. Sim. Aí ele prometeu, aí ele cumpriu o que ele prometeu. Não, Agora, ele a não qualidade... Não, ele não disse reforço. Ele disse, vou contratar 10 não reforços. falou o quê, né? Exatamente. Então é isso que tá aí. Então eu pus palavras na boca dele. Desculpa. Agora, com a bola levantada pelo Claudinei, me permite eu cortar. Antes, Wagner Ferreira, a sua vinheta. Wagner Ferreira. O Wagner tá turbinado hoje. Hoje ele hein? tá. Hoje ele tá turbinado. Claudinei, eu espero que Se você... o Guarani perder o jogo, eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que você se recupere logo. Passei por isso recentemente. Muito obrigado, viu? E mais força. Você tem força e vai superar Essa isso. gripe aí tem algum nome? Não, né? Eu vou Até onde eu pôr sei, o nome não. dela. Ponha. Maria Marroá. Por que Maria Marroá? Que ela pega e leva a gente pra cama. Tá certo. Aquela bola levantada, Claudinei, sobre o goleiro Vanderlei. É simples. É muito goleiro para pouco time. Correto? Então não é jogador pro nível de Operário. Mas como é que vai parar lá, Wagner Ferreira? Então é um empresário bom, ou então alguma afinidade com o time, Mas o sabemos empresário lá. não é tão bom assim pra botar ele no Operário? Colocou o Maxwell no Guarani? Imagine só, eu. Não, Me mas no permite- Guarani tudo bem. Desculpe fazer uma comparação de Operário e Guarani. Tá, mas o Guarani tem muito mais história. Tem Então, mais exatamente. camisa, Então, entendeu? agora como o Maxwell vai parar Agora, aqui? você fala Então. assim, pro Maxwell, se você chegar pro Vanderlei e falar, Vanderlei, você prefere jogar no Operário ou no Guarani? Assim, né? Mas assim. Ele vai falar, eu quero jogar no Guarani. Então, existem os jogadores de empresário, né? Não, e depende também de quanto ofereceram para ele lá, né? Tem isso também, né? Tem isso. Mas tá certo, o seu destaque é só esse ou quer falar mais alguma coisa, Wagner? Não, lembrando que estavam dizendo aí, né, que o Guarani, que o Operário é freguês do Guarani. Bom, no primeiro turno não foi bem assim, né? O Guarani perdeu de 3-0 dentro do Brinco de Ouro. Agora, no ano passado, sim, os dois jogos. 5-2. Primeiro jogo 5-2 lá, segundo jogo 3-0 aqui. Agora era um outro time também do Guarani, né? Então as coisas mudaram muito e hoje é o clássico dos desesperados. O presidente. Um ponto separando as duas equipes, os dois brigando aí pelo mesmo espaço. E aquele que tiver mais competência vai levar. E agora, morra de saudades, viu? Né, em 2021, né? Que foi disputado o jogo, nem foi no Germano Krieger, né? Foi disputado no Couto Pereira. Foi 5-2 pro Guarani. Os gols foram feitos por Bruno Sávio, Bruno Silva, Regis, Davó e Lucão do Break. Eu estava olhando a escalação do Guarani nesse 5-2. Acho que não tem ninguém. Acho que só tem o Rodrigo Andrade, se eu não estou enganado. Os demais Exato. todos... Os outros todos não estão mais no grupo ou não estão escalados para o jogo de hoje. Mas eu acho que o Guarani tem condições, desde que o Mozart reveza alguns conceitos durante a partida. Por exemplo, começar com o Bruno José, só porque fez um golzinho outro dia aí, tá dando moral pro cara. Já provou que ao longo da trajetória não é jogador pro Guarani. De qualquer maneira, né? Tá no dia a dia. O cara fez um gol lá, né? Depois de tanto tempo fez um gol, mas só isso também. E tá escalado aí como titular. Com relação ao Yuri, correto. Isaac, né, bem ou mal, fazendo um trabalho ali pelo lado. Meio campo correto. E lá no ataque também a volta do Diogo Matheus, que eu sou totalmente favorável. Legal, e ele vai transmitir a partida aqui todas as emoções, com Equio e tudo. Ele é... Lucas de Souza. Ele gravou esta vinheta dentro da caverna.
Diga aí, Lucas, boa noite, um abraço, seja muito bem-vindo. Você já deu alguns destaques aí, mas agora o seu oficial. Perfeitamente, Claudinei Corsi, boa noite a você, toda a nossa sorte para que você se recupere rapidamente. Boa noite ao Albert Cavalcante, ao Wagner Ferreira, ao Felipe Marques lá, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma transmissão esportiva aqui dos canais F, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Claudinei Corsi, é o seguinte, jogo que o Guarani precisa da vitória. Cita uma melhor que a nossa, hein? Na próxima jornada. Beleza. O jogo pro Guarani vencer, evidentemente, né? Vem de uma derrota doída frente ao Vila Nova, precisa se recuperar e hoje conta aí com o reforço do Diogo Matheus pela lateral direita, então vejo o Guarani reforçado aí para enfrentar a equipe do Operário, que também tá mal no campeonato. O Guarani pode, quem sabe, devolver a derrota, se não por 3-0, mas pelo menos por 2-0 aí. Do que aconteceu lá no primeiro turno. Essa é minha expectativa para o jogo de hoje. Eu já convido você, torcedor, a deixar o seu like, deixar o seu comentário, participe da nossa transmissão pelo WhatsApp que está na tela, também pelo YouTube, canais Futebol Interior e Futebol FI, e lá no Facebook, na nossa página oficial dos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi. Tá muito bem, 18 horas mais 14 minutos, 18 horas 14 minutos com a gente também aqui, dando aquela força sempre pra gente, restaurante Pizza do Dadá, 374421. Peça pelo delivery, hoje tem. Peça pelo delivery. O Albert até vibra, hein? Vibra, Albert Cavalcante. O Albert é aquela história, né? Pra trabalhar é um gatinho, mas pra comer... É um leão. É um leão. Dá uma rugida aí, Albert. Nossa, que rugida mais sem vergonha, hein? Você gostou? Não, é a fome. Não, mas fala uma coisa mais portentosa, um leão mais... Aquele leão da MGM, vai. Pelo amor de Deus. Ney, segue aí, vai. Melhor não, deixa quieto. Então, muito bem, com a gente também Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Na Brumas, aquela ideia que você tem na cabeça para a sua empresa, escola, para o seu sucesso ser muito grande, você tem que ir na Brumas Camisetas do meu amigo Maurício. Agora 18h15, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 18 e 19 em Campinas, de volta à Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Você que nos ouve através da nossa live no Facebook, eu estarei aqui conferindo, e no YouTube, 2 canais Futebol Interior e Futebol FI. Por lá estará o nosso Lucas de Souza conferindo as mensagens, mandando para o ar, tá certo? Tem também o nosso WhatsApp, 989893526, o DDD 19, que você pode mandar a sua mensagem também. E o nosso app para Android, e no site tem lá o radinho que você pode acionar, tá certo? No placar ao vivo também, nos jogos que você quiser ouvir. Quando a rádio estiver transmitindo, tem o radinho lá prontinho para você clicar lá e já ir direto para o jogo no placar ao vivo do Futebol Interior. Por enquanto, nós, como sempre, vamos com a participação aqui do Dr. Arthur Eugênio Matias, trazendo curiosidades de Guarani e Operário e Guarani nos canais Futebol Interior, na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Alô, amigos do Futebol Interior! Vamos aproveitar este espaço para falar de um goleiro que foi campeão brasileiro pelo Guarani, mas nunca se firmou como titular. Ele foi campeão brasileiro na reserva de Neneca, mas fez vários jogos como titular. Eu acreditava neste goleiro. Eu acreditava que João Roberto pudesse ser titular e talvez um dos melhores goleiros da história do Guarani. Ele surgiu muito bem nas categorias de base. Aliás, surgiu ele e Birigui. Ele um pouquinho à frente de Birigui, e depois o Birigui acabou tendo um sucesso maior na carreira. Mas João Roberto, quando surgiu no Guarani, era um goleiro apontado por muitos como nível de seleção brasileira. Tanto é que ele atuou em vários selecionados de base. Depois, João Roberto começou a jogar em várias equipes. Esteve muito bem no futebol de Goiás, no Vila Nova, no Itumbiara. Em Itumbiara, no interior goiano, ele é apontado como um dos melhores goleiros da história do clube. E esteve também no Operário de Ponta Grossa. Eu vou falar aqui, no Futebol Interior, da passagem de João Roberto pelo Operário, pelo Guarani, pelo Vila Nova, por todas essas equipes. Você vai acompanhar a história, a carreira do goleiro campeão brasileiro com o Guarani. João Roberto Braz nasceu no interior de São Paulo, em Luisiânia, interiorzão mesmo, no dia 14 de julho de 1958. João Roberto veio jovem para o Guarani e começou a destacar-se nas categorias de base em meados dos anos 1970. Você vê nesta foto João Roberto nas categorias de base do Guarani. Olha os 4 jogadores. João Roberto é o goleiro de camisa branca. O primeiro é o Vila, depois vem o Gersinho, João Roberto e Paulo Borges. Gersinho, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi atuar. Paulo Borges também teve destaque, ponta direita. O Vila não virou jogador. Aliás, como eu sei que esse jogador é o Vila, é o Vilinha, que hoje tem uma escolinha de futebol em São Paulo, é que eu perguntei para o Gersinho me falou, pois ninguém ia imaginar que o Vila era este primeiro
Nesta foto de João Roberto, era meio atacante. João Roberto começou a destacar-se muito bem no Guarani e em 1976 foi convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira, jogando numa seleção brasileira juvenil, com jogadores conhecidos, com jogadores famosos, como Juninho Fonseca. Você vê aí uma seleção brasileira com Juninho Fonseca. Ele é o terceiro em pé. Heraldo, que jogou no Cruzeiro, jogou no América do Rio de Janeiro, Curitiba. João Roberto, Juninho Fonseca, Jorge Luiz, um volante que jogou no Flamengo, no Cruzeiro, jogou no Guarani, com o técnico Zé Duarte. E nos agachados, o segundo é Nardella. Nardella, que também jogou no Guarani, revelado pelo 15 de Piracicaba e que é rei em Joinville. Você vê uma imagem de João Roberto como titular do Guarani. João Roberto, a partir de 1976, começou a fazer alguns bancos de Neneca e de Sidney Poli. O Sidney, titular, era o reserva de Neneca, o João Roberto vinha surgindo e acabou tendo algumas oportunidades já em 1976. Em 1977, o Sidney Poli acabou encerrando a carreira, passou a ser treinador de goleiros e o João Roberto passou a ser o reserva de Neneca. Nesta foto, Guarani, no Campeonato Brasileiro de 1977. Em pé, João Roberto, Tião, Edson, Amaral, Alexandre e Beto. Agachados, Miranda, Ziquita, Renato, Zenon e Zé Luiz. Esse jogo é um derby. O Guarani perdeu de 1-0. E João Roberto continuou participando de seleção brasileira e de equipes do Guarani. Nesta foto, elenco completo do Campeonato Brasileiro de 77, os 4 goleiros do Guarani à época: Neneca, Birigui, Bessa e João Roberto. Os 3 goleiros do time de 1978, campeão brasileiro: Birigui, Neneca e João Roberto. João Roberto fez vários jogos no time de 1978, na campanha do título. Ele era o reserva imediato de Neneca. Eu lembro bem, um 3-0 do Guarani contra o Caxias no Brinco de Ouro. João Roberto era o goleiro. Outra foto com Neneca e com Renato. João Roberto no gol do Guarani. João Roberto em 1979. Nesta foto, Careca, João Roberto e o zagueiro Odair. Outra imagem importante de João Roberto no elenco do Guarani, que disputou a Taça Libertadores das Américas. O Guarani com 3 goleiros: Neneca, Birigui e João Roberto. Mas, estranhamente, João Roberto não teve as oportunidades que eu imaginei que ele pudesse ter no Guarani. O Birigui acabou tendo mais espaço e mais destaque que ele, e o João Roberto não teve uma grande sequência no futebol. Inicialmente, ele foi para o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Neste livro, O Fantasma da Vila, livro de José Cação Ribeiro Júnior, da minha coleção, tem uma foto de João Roberto no Operário de Ponta Grossa, disputando o torneio da amizade. Ele foi campeão do gol do Operário neste torneio. Depois retornou para São Paulo, disputando a divisão intermediária, jogando no Barretos, região justamente onde João Roberto nasceu. Nesta foto, o último agachado é o Paulo Moisés, já falecido, que jogou no Atlético Mineiro, Vila Nova de Goiás, 15 de Jaú. Outra foto de João Roberto no gol do Barretos. Mas o maior sucesso como goleiro foi no interior de Goiás. Até hoje, João Roberto é tido
como um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Itumbiara. Ele e Valtinho, os dois melhores goleiros da história do Itumbiara. João Roberto jogou várias temporadas no Itumbiara. Nesta foto, por exemplo, o último agachado é simplesmente Ailton Lira, jogando no Itumbiara de Goiás. Depois esteve também no Vila Nova de Goiás, teve uma rápida passagem e não ficou no Santos e acabou encerrando a carreira. Hoje, João Roberto mora em Campinas, radicado em Campinas. Você vê uma imagem recente de João Roberto em uma festa em 2019. Esta festa, eu e outros bugrinos organizamos. Olha esta foto. Gercinho, João Roberto, Tadeu, lateral esquerdo, Hélio Mafia, o saudoso preparador físico do Guarani de 78, Zenon e Manguinha. As imagens exclusivas aqui no Futebol Interior, contando a carreira do goleiro João Roberto, o goleiro campeão brasileiro de 1978, na reserva de Neneca, mas sempre que entrava, dava conta do recado. Aqui no Futebol Interior, contando a carreira deste importante goleiro. Você acompanhou aqui no Futebol Interior, no principal veículo de comunicação de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br, a carreira do goleiro João Roberto, que fixou residência em Campinas. Hoje ele mora em Campinas, tem uma vida gostosa, tranquila, sossegada. Alguns anos atrás, quando eu e outros amigos bugrinos fizemos uma festa em homenagem ao aniversário da conquista do título de 1978, eu estive com o João Roberto aqui no Futebol Interior. Você quer que eu fale de algum atleta, que eu busque alguma referência histórica? Entre em contato nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. As notícias de futebol sempre aqui no Futebol Interior. Sobe mais esse hino aí, Filipão. Isso aí, né, para ver se anima aí o torcedor do Guarani. Mas é o seguinte, pra gente dar continuidade à nossa jornada esportiva aqui, hoje teríamos, né, a nossa Hora do Bugre, a partir das 20 horas, até que hora Deus é que sabe, né, mas por enquanto nós não conseguimos engrenar uma Hora do Bugre no seu horário certinho, com um programa bonitinho, mas isso vai acontecer quando, Albert? No dia 27, não é isso? Exatamente, Claudinei Cor, dia 27. No dia 27, porque a semana que vem o Guarani joga 21h30, então nós vamos fazer uma Hora do Bugre naquele esqueminha, né? 40 minutos? 45 isso, 45 minutos, a partir das 8 da noite até as 8h45 e depois abrimos a jornada esportiva. Mas no dia 27 aí a gente promete fazer um programa completo, né? E com certeza vai estar pegando fogo, né? Porque daí o Guarani já jogou hoje, já vai jogar 23. Novo Horizontino. Pois é. Mas tá bom. Então, como eu disse, na última jornada a gente não trouxe a palavra do Mozart, depois da derrota para o Vila Nova, então agora nós vamos trazer o Mozart falando em entrevista coletiva lá em Goiânia, depois da derrota. Fala aí, maestro. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Da Rádio Universitária. O time do Guarani saiu na frente hoje e acabou perdendo, acabou desperdiçando os 3 pontos, muito por ficar muito atrás, por não evoluir muito o seu futebol. Como você explicaria isso? A evolução do... Não entendi a pergunta, sinceramente, me desculpe, mas não consegui entender a pergunta. O Guarani jogou muito hoje na defesa, né? Jogou mais defensivamente, não propôs o jogo, ficou muito atrás. Eu acho que mais por mérito do Vila até do que por demérito nosso, né? Hoje, talvez nós fizemos o gol no momento que nós não estávamos tão bem, mas conseguimos fazer um gol, e um gol de uma jogada bem trabalhada, assim. E acabou que nós cedemos a virada numa saída nossa, numa saída curta que, enfim, acabamos errando.
Praticamente no apagar das luzes ali, tomamos a virada. Hoje nós deixamos escapar os 3 pontos, e aí eu concordo contigo. Faltou um pouco mais de maturidade nossa, assim. Um jogo como esse, um confronto direto, nós não podemos conceder essas 2 chances. E nós sabíamos que o contra-ataque do Vila era importante, tanto é que em ataque organizado, igual você falou, que nós não propusemos, mas assim, fala para mim uma jogada importante em ataque organizado que o Vila fez. Nenhuma. Tomamos um gol em contra-ataque e um gol em bola parada, que nós sabíamos que era uma jogada forte deles. Tanto é que se você pegar aí a maioria dos gols do Vila nos últimos jogos é o Donato que faz ou participa do gol, sempre em bola parada. Então nós sabíamos que era uma jogada forte deles. E é um jogo, assim, é importante vocês entenderem o contexto. Faltando essas 10 rodadas, não tem muito propor, meu. É jogo que tem carga emocional grande, um campo difícil. Nós não somos, assim, talvez é importante contextualizar tudo, né? Porque se você joga brigando lá em cima, é um jogo. Se você joga aqui embaixo, a carga emocional é outra. É importante pôr na balança essa carga emocional, porque senão é muito simples vir aqui e falar assim, por que aconteceu, por que ficou atrás. Não é tão simples assim. Não é tão simples. A minha lamentação maior é que você sai ganhando de 1-0, e aí nós fizemos o gol no último lance do primeiro tempo. Teoricamente você joga todo o peso para o adversário, e aí nós concedemos 2 gols que nesse momento da competição nós não podemos conceder. E aí nós temos que melhorar, usar essa semana agora que nós temos para esse tipo de erro nós não cometemos mais. Tudo bem, Mozer? Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. É justamente sobre isso que eu queria falar. Quanto o peso dessa derrota, até por ser um confronto direto ali na parte de baixo, que também vai ter que fazer o seu trabalho além da parte do campo, a questão emocional parece que não tem um impacto muito forte dentro do seu elenco. Não, nós já, desde a minha chegada, nós estamos nessa situação. Então, não é a primeira vez que nós reagimos e vamos continuar reagindo, não tenho dúvida disso. E nós vamos dar a resposta contra o Operário fora de casa. Nós temos mais um jogo fora de casa, uma semana inteira para nós treinarmos e descansar principalmente, porque assim, sinceramente, não é uma justificativa, mas nós fizemos 3 jogos em 6 dias, né? E tem adversários, tem equipes que jogaram no mesmo dia que nós no sábado e só vão jogar no domingo. Então assim, é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça. Depois do jogo do CSA nós vamos ficar 10 dias sem jogar. Então assim, não entra na minha cabeça. As pessoas que também eu entendo que o calendário está mais curto, eu entendo tudo isso, né? Entendo tudo, realmente entendo. Porém, as pessoas que fazem a tabela precisam ter um pouquinho mais de sensibilidade e entender que 3 jogos em 6 dias, para esses jogadores, em termos de parte física, para nós prepararmos um jogo, não é o ideal, né? Não é o ideal. Com viagem, o Brasil é um país continental, você não está na Europa que você faz em 1 hora de uma cidade para outra, né? Tem que colocar em consideração isso. E não estou aqui usando isso como muleta, como álibi, nada. Nós perdemos o jogo, mérito do adversário, mas não é tão simples você fazer 3 jogos em 6 dias, não é tão simples 3 jogos em 6 dias com 2 viagens, né? Então, e aí nós ainda, infelizmente, demos brecha para esse tipo de coisa acontecer. Saindo ganhando de 1-0 e tomamos 2 gols como nós tomamos, infelizmente, é uma coisa que não podemos mais cometer. Esse tipo de erro nós não podemos mais cometer. E aí, mas não faltou entrega, não faltou vontade, não faltou nada. Foi um jogo bem disputado, com poucas oportunidades assim, de jogadas trabalhadas, foi mais em bola longa ou em bola parada, que nós sabíamos que ia acontecer bastante situações como essa, e nós controlamos bem a maioria delas. Infelizmente, aos 44 acabamos tomando a virada, e é óbvio que não é fácil de digerir, até assim, desculpa se eu passei um pouquinho do ponto aí na minha entrevista, mas o jogo acabou há 10 minutos atrás, né? Então ficar no ar-condicionado é uma teta, né? Quem está no calor do jogo não é tão simples assim, né? Mas vamos lá, não tenho dúvida que nós vamos reagir nessa questão mental. A questão mental é um time experiente que já está lidando com a situação desde a minha chegada, então nós vamos reagir, não tenho dúvida disso. Só mais um para tá muito bem. Tá aí então, o Wagner vai analisar essa entrevista aí do Mozer, né? Aí achei interessante, Wagner, esse negócio do ar-condicionado, né? Ele se referiu a gente, né? Que nós estamos aqui no ar-condicionado para analisar a função dele, né? É fácil comentar. Então vamos cobrir o brinco de ouro da princesa, né?
Vamos colocar aquelas máquinas de ar-condicionado em todo o estádio. Boa, Ney. Né? E aí a gente vê se o time dele vai render. Se o problema é falta de ar-condicionado, né, seu Moza, que é fácil comentar no ar-condicionado, a nossa função é essa, moço. Se o senhor acertar, como já aconteceu, o senhor vai ser elogiado. Se o senhor errar, o senhor vai ser apedrejado. Apedrejado, que eu digo no bom sentido. Vai ser cobrado. Que é a nossa função perante o torcedor, que é a nossa razão de ser. E nada contra a pessoa, tá? Não, pessoa de nada fora. Nada contra a pessoa. De fora. Quando a gente fala, futebol. é deixar bem claro que quando a gente fala de jogador, de árbitro, de qualquer profissão aqui, a gente fala do profissional, daquilo que a gente está vendo, né? E hoje, né, Wagner, a gente pode ver muito pouco. Antigamente a gente podia chegar no estádio, ver treino, saber quem estava melhor, quem não estava. Antigamente tinha aquele jogo antes dos caras que estavam buscando espaço no time, né? Que era pro torcedor já ir... Aspirantes. Os aspirantes, que o torcedor já ia conhecendo. Hoje não pode mais, porque já tomou uma laipada do torcedor. Perguntou por que ele não põe o garoto lá. Como é que chama o garoto, Albert? Felipe Crisman. O Felipe Crisman, ele disse que o moleque é gordo e ele não tem gente no time dele fazendo gol. Mas, Wagner, tá com você aí uns 3 minutinhos para você, Wagner. Muito bem. O Moza também se perde pelas palavras também, né? Ele vem dizer que o time está evoluindo. Não, e interessante, desculpa, Wagner, só mais um detalhe. No finalzinho, você viu o que ele falou. Essa situação já estava quando eu cheguei aqui. Isso, então, o Chamusca... Eu já ouvi essa história. Já ouvi esse papo, hein? E foi exatamente contra o Operário. O Chamusca falou isso também. Exatamente, foi exatamente contra o jogo contra o Operário. É tipo o seguinte, gente, ó, eu tentei, tô tentando, mas se não der, a culpa não é minha. Não joga em cima de mim. Então, mas ele foi contratado para quê? Para justamente reverter essa situação. E olha, se você for analisar os números, ele ligeiramente está superior aos demais. Exatamente. É pouca coisa, mas... Só que o time não evolui, não sai daquela zona de rebaixamento. Ele vai fazer a 15ª partida, né? Sem ele, né, foram 15 jogos, o Guarani venceu 2 vezes, empatou 7 e perdeu 6. Com ele no comando, com 14 jogos, ele tem 4 empates, 6 derrotas e 4 vitórias. Ele tem um aproveitamento de 38%, se eu não me engano. 38% ele tem de aproveitamento. E os 3 que passaram, né? Eles têm um aproveitamento de 28%. Inferior. Exatamente. Mesmo assim, é muito pouco. Como é que são os aproveitamentos do Daniel? Daniel com o Chamusca e com o Ben-Hur... O mesmo número de jogos. Mesmo número de jogos, 28. O Mozart vai entrar no mesmo número de jogos agora contra o Operário. Hoje. Ele já tem 38%. Ele então é o melhor dos 3. Melhor dos 3. Uma vitória hoje vai melhorar bem esse índice. E é justamente o que o Guarani precisa, de uma reação imediata. E ele tem condições para isso. Wagner, tem material humano. Esses jogadores do Guarani, será que estão entendendo isso, Wagner? Que precisa ganhar o jogo? Eu fiquei sabendo aí na boca pequena que estão tentando negociar pontos, né, por bicho, vamos chamar assim. Isso já aconteceu anteriormente e não deu certo não. O Guarani foi rebaixado no Campeonato Paulista. Eu me lembro, Edu Dracena estava aqui, tinha um outro jogador que era líder do time e até que jogou na Ponte, depois desceu para o Guarani. Então foram negociar com o Lorenzetti era o presidente na época. Olha, precisamos de tantos pontos, então nós queremos X por pontos conquistados. Lorenzetti negou, o time caiu. Então tem gente defendendo esse tipo de coisa hoje, que o Guarani abra... Já surgiu esse assunto. Hã? Surgiu esse assunto. Já surgiu esse assunto, que o Guarani deveria abrir a bolsa, né, e oferecer um bicho extra. É o fim de todas as picadas do profissional pedir para... Olha, sinceramente... Não, eles já são remunerados para exercer a função. E muito bem remunerados, né? Então, mas eles querem um incentivo a mais, né? Querem um extra. É imoral, mas é válido, né? Sabe como é que é jogador, né? Bala verde, no caso. Na hora de não deixar o time cair para a Série C, vale tudo. Inclusive, a semana passada, eu vi uma entrevista do Beto Zini. E ele falou que realmente isso acontece. Pagava o salário e ainda bolsa não... Ah, o Beto... o Beto já ia com a mala. O time reunido no vestiário, ele tinha a bolsa, ou a mala, com notas, com dinheiro vivo. O jogador olhava aquilo e saía comendo a grama. Entendeu? Isso aí Eu acho que vale a pena. E vale todo esforço para tirar o time dessa situação. Agora vai buscar onde esse dinheiro, Wagner? É só mandar aí uma meia dúzia embora, economiza na folha salarial. Maxwell, Nicolas Careca, etc. Vai ter problema trabalhista no futuro, mas resolve o problema agora. Tá muito bem, são 18 horas mais 43 minutos. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, a bola rola.
no Germano Krieger para Operário e Guarani. Deixa eu registrar aqui, é um convite que me foi enviado, infelizmente eu não pude estar presente, porque seria hoje exatamente nesse horário, às 19h30, que a minha querida Paquita Jorge me mandou aqui. O convite diz o seguinte, né? A Câmara Municipal de Campinas, o vereador Marcelo Silva e o Conselho Regional de Educação Física ficarão honrados com sua presença na sessão solene para homenagem póstuma e entrega de prêmio de benemérito da educação física a Hugo Jorge, que nos deixou não faz muito tempo, né? Seria hoje, dia 13 de setembro, está sendo nesse momento, né? Lá no Teatro Bento Quirino, onde está a Câmara Municipal no momento, né? Então, a Paquita Jorge, o nosso abraço, o nosso carinho. Infelizmente, perdemos aí o nosso Hugo Jorge, né? Um dos atletas mais vitoriosos de Campinas aqui, no levantamento de peso, na luta de braço. E a Paquita também, né? Que brilhou aí no mundo inteiro, né? Ao lado do seu querido Hugo Jorge. Então, Paquita, receba o nosso abraço aqui, o nosso carinho. E o Hugo Jorge, de onde estiver, com certeza ele estará muito feliz, não, Wagner? Sem muito apoio, diga-se de passagem, né? Totalmente. Ele defendia com unhas e dentes as cores do Regatas. É. Agora, muitas vezes com recursos próprios. Até pouco tempo, né? Os dois frequentavam a minha loja lá. Eu sei muito disso também, Wagner, porque eu, enquanto tinha a Vander Turismo, né? A gente fazia as viagens deles pelo mundo. Também do Dr. Laércio Martinez, que cuidava de tudo, né? A esposa dele, a Má. E a luta era, como você disse, era grande, não era fácil não. E eles se tornaram campeoníssimos, aí o nome registrado no mundo inteiro. E hoje o Hugo recebendo essa homenagem póstuma aí. Parabéns à Câmara Municipal. Os meninos aqui talvez, né, não conheceram o Hugo Jorge. Eu conheci pessoalmente tanto a Paquita, né, e o Hugo. Paquita Jorge. Isso, porque a Paquita foi... O braço do homem é isso aqui. Então, ela foi criada junto com a bisavó do meu filho. Então, eu conheci eles. Eu fui saber depois quem é, depois do Claudinei Costa, que eu conheci ele pessoalmente. Depois eu fui saber quem ele realmente era, né? Desse tamanho, humildade em pessoa. Sensacional, o Hugo Jorge sensacional e a Paquita também. E eu quero dar um recado também para você que não sabe o que você vai fazer. Deixa eu perguntar pro Albert, eu tenho um pouco de medo de perguntar pro Albert, mas assim mesmo eu vou arriscar. Ele começa comigo que ele sabe. Albert Cavalcante, você vai não trabalhar na sexta? Na sexta? Na sexta-feira? Sim ou não? Sim, Claudinei. E no sábado? No sábado também, Claudinei. E no domingo? No domingo não. Tá certo. Então, você, o Albert Cavalcante, pode pegar aí a sua família toda e dar uma chegadinha lá em Olambra. Opa! E visitar a Expo Flora, no Parque de Flores e Sabores, que vai até o dia 25 de setembro. Na verdade, são mais 2 finais de semana, porque a Expo Flora fica de sexta, sábado e domingo. Boa. Das 9 às 19 horas, viu, Albert? Mas é um programa excelente. Mas aí, Claudinei Corsi, mas É o quê? Você tá me convidando? Não, eu estou te dando uma sugestão. Ah, entendi. Eu achei que você estava me convidando para isso. Não, estou te dando uma sugestão. E é ótimo, viu? É ótimo lugar. Maravilhoso. Eu sou fã de flor. Por quê? E para você que quer mais informações, acesse aí www.expoflora.com.br www.expoflora.com.br e aí você poderá passar um dia sensacional e participar lá da chuva de pétalas. Que se você conseguir pegar uma pétala antes dela cair no chão, você faz um pedido e seu pedido será atendido, tá certo? Expo Flora 2022, mandar um grande abraço para minha amiga Verinha Longini, que é assessora dessa festa maravilhosa da Expo Flora, lá em Olambra, e que 2 anos ficou parado e esse ano voltou com força total. Felipe, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Colocando a máscara aqui, vamos em frente, né? São 18 horas mais 49 minutos. Tem mais algum destaque aí, Albert Cavalcante do Guarani Futebol Clube? É, o Bruno Miranda. Conhece o Bruno Miranda? O boliviano. Já ouvi falar. Ouvi boatos. Já ouviu boatos, né? Ele foi convocado para a seleção boliviana para amistoso. Isso mesmo. Como é que é? Ele foi convocado para a seleção boliviana no amistoso contra o Senegal, dia 24 de setembro. Ele já foi embora para lá? Deixa eu ver, Claudinei Corsi. Não, ele está no banco de reserva, Claudinei Corsi. Poxa vida. Mas por que, Claudinei Corsi, você Não, fala assim do pensei que ele boliviano? já tinha ido já. Não, Claudinei Corsi. Ele é bom? É jogador de seleção, Claudinei Corsi. Então, ele foi convocado. Da Bolívia, né? Situação da Seleção boliviana, boliviana, né? mas é o único jogador do elenco. Se ele, caso resolva se naturalizar brasileiro, ele iria para a seleção brasileira? Ah, tem que pôr pra jogar primeiro. É, Bota tá. Como diria o Jô Beleza. Soares, bota pra jogar, Bota moça. ponta? Ele falava bota a ponta, ó, Bota ponta. Agora não tem mais ponta, né? Não, Não, tem o Bruno como não? José. Bruno José. Você tem, quem mais? Júlio César. Mas o Bruno José, quem que é o auxiliar de lateral? É o imperador de Campinas, Júlio Não, César. o Júlio César. É o Júlio César, Bruno José. Quando o Alvarinho joga, então, eles viram auxiliares e laterais. Exatamente. Ai, torcedor do Guarani. Tem torcedor do Guarani em Ponta Grossa. Tem. Eu espero Guerreiros. que eles sejam de lá. Guerreiros. Tem umas 12 pessoas ali contando. Eu espero que eles sejam de lá, que não tenham viajado até lá. Certo. Ô, Ney, vamos ouvir Dá aí dó o do técnico. torcedor do Guarani. Vamos ouvir Vamos o técnico falando. Vamos. Né? E eu gosto de falar sempre do que desde a minha chegada, do que nós estamos fazendo. É óbvio que eu esperava estar fora já da zona de rebaixamento algumas rodadas, infelizmente não conseguimos. Mas tem muito ponto pela frente ainda, né? Muito ponto a ser disputado. E hoje é um confronto direto, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Operário também está numa situação difícil. Então, na minha opinião, o time que tiver mais coragem é aquele que tem mais chance de vencer. E pode ter certeza que o nosso time vai ser um time extremamente corajoso, que vai competir bastante, que vai cuidar dos detalhes do jogo, cuidar bastante das combinações do lado deles, das bolas paradas, das transições, né? Que são muito fortes. E aí fazer as nossas jogadas e nós viemos aqui para vencer. Então, e eu acredito muito em merecimento. Então, nós temos que fazer a nossa parte para realmente merecer vencer o jogo. Tá aí, Claudinei Corsi. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aquela história que o Wagner falou do extrinha, né? Da malinha extra. Será, Não sei né? não, eu acho que já tá rolando, porque ele falou com muita convicção. Em todo caso, vamos ver o jogo, ver como é que o Guarani vai se apresentar. São 18 horas mais 52 minutos. Albert Cavalcante, o Sou Guarani. Definido. E o fantasma. Escalado. Que tomara não seja um fantasma da vida do Guarani. Arbitragem, Albert? Na pedra. Então, para Prone Alimentos, que você encontra agora na rede de hortifrutis Oba. Vamos em 30 segundos conferir a ficha técnica para Operário e Guarani. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart vem definido e escalado assim. Kozlinski, goleiro, capitão, camisa número 30. Diogo Matheus, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, João Vitor, o 28, e o Derlan, o camisa número 34. Na lateral esquerda, o Speed Jamerson, camisa número 83. Os homens do meio-campo do Bugrão, Leandro Vilela, o camisa número 31, Rodrigo Andrade, o 32, e o cérebro pensante, o Giovinco Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Isaac, o 21, Bruno José, o 17, e o Yuri, camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Delan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Lopes, Ronaldo Alves, Mike, Eduardo Persson, Richard Rios, Madson, Iago, Edson Carioca, Genison e Bruno Miranda, Claudinei Corsi. Albert, esse Guarani que tá dando um trabalho pro seu torcedor que não é fácil. Ele tem 29 jogos com 6 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Como visitante em 14 jogos, venceu uma. Empatou 5 e perdeu 8. Marcou 22 gols e sofreu 32. São 29 pontos ganhos, como eu disse, ocupando a 19ª colocação, a penúltima do campeonato. O aproveitamento até aqui, pífios 33%. Na questão disciplinar, 76 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro agora é o Yuri, com 3 gols. Finalmente um atacante como artilheiro do Guarani. E o próximo compromisso do Bugre, dia 20 de setembro, terça-feira, na Sessão Coruja, às 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, no estádio Brinco de Ouro, aqui em Campinas. Futebol Interior. E o Operário do técnico Matheus Costa, o fantasma, vem definido e escalado assim. Vanderlei, o goleiro, camisa número 1. Arnaldo, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do fantasma, Disseu, camisa número 3, e Renier, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Fabiano, camisa número 6. Os homens do meio campo do fantasma, Rafael Chorão, camisa número 5, Fernando Neto, camisa número 8, e o cérebro pensante do fantasma, Javier Reina, o camisa número 10. Os homens de frente do fantasma, Giovanni Pavani, camisa número 11, Paulo Vitor, o 7, e o Júnior Brandão, camisa número 9. Repeteco do fantasma, Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Renier, Fabiano, Rafael Chorão, Fernando Neto, Rafael Reina, Giovanni Pavani, Paulo Vitor e Júnior Brandão. Caso o técnico Matheus Costa quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Simão, Lucas Mendes, Gustavo Alcino, Rafinha, Lucas Vital, Leandrinho, Paulo Sérgio, Jetterson, Thomas Bastos, Pablo, Jean Carlos e Felipe Garcia, Claudinei Corsi. O fantasma que também tá dando muito trabalho pro seu torcedor. 29 jogos, 7 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Como mandante, 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Marcou 23 gols e sofreu 35. 30 pontos ganhos, ocupa a 18ª colocação, uma a menos que o Guarani. Aproveitamento até aqui de 34%. Na disciplina, 62 amarelos e 6 vermelhos. O artilheiro é o Paulo Sérgio, com 5 gols. E o próximo compromisso será no dia 24 de setembro, sábado, às 18h15, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Arbitragem. É o trio do Espírito Santo. Quem apita a partida? Diógenes José Padovani de Andrade, com seus auxiliares. O número 1, Fabiano da Silva Ramires, e o auxiliar número 2, Wanderson Antônio Zanotti. O quarto árbitro vem do Paraná, Christian Eduardo Gorski da Luz.
E o árbitro de vídeo na sala da TI vem da Paraíba, Wagner Helway, Claudinei Corsi. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito obrigado, Albert Cavalcante, conferindo aí a ficha técnica do jogo completinha, sempre em oferecimento de Prone Alimentos, que você encontra agora em toda a rede Oba de Hortifruti. Wagner Ferreira, uma palhinha rapidinha, já falamos bastante do time, né? Do árbitro, Wagner, você que sempre tem as informações mais quentes do árbitro da partida, o senhor Diógenes de Andrade. Eu fiz uma consulta, esse trio apitou apenas um jogo do Guarani e foi o ano passado. E o Guarani ganhou do CSA em casa por 1-0. Não há registro de outros jogos em que esse trio esteve apitando. Agora, um registro apenas de curiosidade. Faz muito tempo que eu não vejo um time utilizar camisas de 1 a 11. Você pode ver que o Operário, goleiro é 1, ponto esquerdo é 11, passando por 3, 4, 5, 6, é impressionante. Isso aí... Aliás, que deveria ser uma lei, né? Agora cada um usa. Deveria ser regra oficial isso. Regra oficial, sem Números dúvida. exóticos, né? Por falar em números, quando você deu aí a campanha do Guarani, você disse ali, 22 gols marcados, 32 sofridos. Eu errei? Tá certo. Inclusive, o Guarani tá abaixo do Operário. O Operário tem uma campanha pior. Tomou 35 gols. Então hoje o Guarani ganha, Wagner. Não tá difícil, já tá provado. Que Mas, aí... Wagner, no outro jogo você falou contra o Vila Nova, 4-1 pro Guarani, né? Contra o Vila Nova, não. Contra o Vila Nova. Não foi contra o Sampaio Corrêa? Contra o Sampaio Corrêa, você falou 4-1. Aí eu que dancei depois o Carlos Corsato na jornada, depois acabou com a minha... E contra o Operário, então, Wagner? Você falou quanto hoje? Hoje, 2-1. Achou bem, né? Porque o Guarani não é de fazer muitos gols, né? Se fizer Aliás, eu vou dizer um negócio pra você. Quanto mais o tempo passa e quanto mais os jogos vão chegando, mais aumenta a ansiedade e mais atrapalha o time. Então esse é o grande problema do Guarani. Já não é nem jogador perna de pau, que a gente já sabe que tem aos montes. Não é nego pé de rato, que a gente sabe que tem aos montes. Não é o técnico que não acha o esquema, que a gente já sabe que não tem, já passaram 3. O problema agora maior do Guarani é chamar o professor Serapião, entendeu? E dar... O Serapião é vivo ainda, Wagner? Psicólogo, acredito que sim. Deveria chamar o professor Serapião e dar uma palestra para esses caras, porque o que vai pegar agora é essa ansiedade. Mas quem não está ansioso e está pronto para narrar aqui Operário e Guarani, quem é, hein, Felipe Marques? Lucas de Souza. Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão, porque alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Vai rolar o melão no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. 1 minuto de silêncio sendo respeitado, 34.580.412 casos, para um total de morte de 684.951 mortes de Covid-19 e mais de 170 milhões de imunizados. Pouco mais de 74% aí da população brasileira com seu ciclo vacinal completo. Vacine-se, vacine-se. Somente assim vamos reverter este grave problema. Trila o apito, árbitro, saída de bola do Guarani. Boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Equipe do Operário, por sua vez, defende o gol do lado direito do seu smartphone, do seu computador. A bola fica pelo alto, bate, rebate, sobra na metade do campo. Tentou a jogada, Júnior Brandão. A bola retomada, sai jogando o Guarani no seu campo de defesa, Rodrigo Andrade. Ele abre bola pela ponta direita com o Diogo Matheus. O campo tá molhado, tá chovendo. Pelo menos chovia lá em Ponta Grossa, né, Albert Cavalcante? É isso mesmo, o detalhe, né? Ali, até pelo lado direito, né, da defesa. Do Guarani tomar cuidado ali, o Diogo Matheus, ele foi tentar dar um passe, a bola parou na poça. Rapaz. É bom para os atacantes e ruim para os goleiros. Péssimo para as Lucas, defesas também. Pois não, Claudinei Corsi? Você sabe quem é que gosta dos homens de Ponta Grossa? Quem? As mulheres de Campo Largo. Perfeitamente. E vem os homens. Bola solta aqui pela ponta esquerda, domina a parada, bota na frente, vai pro chão, Giovanni Pavani, falta. Falta ou não? Não foi nada. Foi nada. Piscinou. Piscinou. Ele literalmente piscinou, aproveitou que o campo tá molhado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Operário no ataque, Júnior Brandão soltou mais atrás, Javier devolveu, vem a batida
do Júnior Brandão em cima da marcação. Volta a jogada com Javier Reina, atenção pela ponta esquerda, bico da grande área. Dominou, tirou pra dançar, soltou no fundo, afasta a defesa do Bugre, tira João Vitor. Primeira pontada do Fantasma pelo setor esquerdo do campo de ataque após uma saída errada da defesa do Bugre, Albertinho. Pois é, né? Ali na frente do Júnior Brandão, ali, troca de passes pelo lado direito, a bola sobrou dentro da grande área, a finalização, a zaga do Guarani tirou por 2 vezes. E a posse está atrapalhando e o Operário vem chegando pelo lado esquerdo. Vem com Javier Reina, tenta a jogada, Bruno José fecha a porta para ele, toca pela linha de lado lateral, campo ofensivo, lado esquerdo do campo para a equipe do Operário. Operário no campo de ataque, defende o gol do lado direito do Seis Matifone, consequentemente atacando o gol do lado esquerdo. Vem para a cobrança, Fabiano lançou a bola dentro do tumulto, sobe a defesa, tira João Vitor, sobrou dentro da grande área, tocou para trás Derlan, pega o rebote lá pela ponta direita, Rafael Chorão levou no fundo, vem cruzamento, fechou, toca de cabeça do Júnior Brandão, passa essa bola na frente do Kozlinski. Passa na frente do Kozlinski, sai em linha lateral, deu pane na defesa do Guarani logo no começo do jogo, Albertinho. O cruzamento pelo lado esquerdo, ali subiu o Júnior Brandão, né? Em cima do jogo ali o Jamerson. Pelo lado esquerdo ali a marcação foi frouxa, hein? Aí veio, né? O Júnior Brandão, ele veio livre, leve e solto. Lógico, o Delan estava junto dele. Porém, entretanto, ele cabeceou, ele errou. Ele errou a direção do gol, porque se vai pro gol, poderia ser o primeiro gol da partida. A informação para a Bet Champions. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Aliás, não sei se o Wagner concorda comigo, mas essa bola aí que o cara subiu cabeceando era pro Kozlinski sair nela, hein? Ficou no meio do caminho. Sair e aí, presidente? derrubando todo mundo, Pequena dando um área. soco Pequena na bola. área, exatamente. E aí, presidente? Não é bom sinal. Não, haja vista o último gol do Vila Nova, né? Pois é. E vem os caras lá pela ponta direita, tentou Fernando Neto, chega a marcação, toca pela linha de lado, Isaac fecha a porta para ataque da equipe do Operário. Lateral a bola para os caras lá pela ponta direita, vai balançar o esqueleto Arnaldo, camisa número 2, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. Ele espera alguém se mover por ali, prefere jogar mais atrás com o Fernando Neto. Fernando Neto domina, deixa de lado a jogada com o Arnaldo, Arnaldo olhou para dentro da grande área, fatiou de perna canhota, atenção, levantamento, Giovanni Pavani, antes dele Kozlinski. Dá um soco na bola, afasta o perigo, o rebote é do Operário, só dá Operário no começo do jogo. Rebobina a fita, recalcula a rota, Fabiano sai jogando no campo de defesa com o Dirceu. Dirceu lá na ponta direita, ele tem Arnaldo, inverte a página, a fúria da esquerda, da direita para a esquerda. Domina Fabiano, deixa a jogada com Fernando Neto de primeira, o passe na ponta esquerda para Giovanni Pavani. Bruno José retoma, parte em velocidade, tome contra-ataque do Bugrão. Puxou Bruno José, tem do lado dele o Yuri, bola pro tanque. Bola pro Yuri Tanque, ponta direita, linha de fundo. Parou, pensou, olhou, vai encarar a marcação do Renier. Vem cruzamento no segundo pau, dominou Isaac, afasta a defesa, tira Fernando Neto. Rebote cai pela ponta canhota, Speed Jamerson, deixa mais atrás com Leandro Vilela, troca passes, roda a bola, Guarani agora no campo de ataque, lançamento no segundo pau, subiu Yuri, afasta Fernando Neto, vai pela linha de fundo, o árbitro dá tiro de meta, mas foi a primeira chegada do Guarani com 4 minutos e meio deste primeiro tempo, Alberti. Contra-ataque do Guarani, assim que tem que ser, bola jogada da direita para a esquerda, o cruzamento do Yuri, isso mesmo, Bruno José achou o Yuri pelo lado direito, ele fez o cruzamento, a bola passou por toda a extensão da grande área, o Isaac até que tentou, mas lá veio o Bugrão, hein? E vem Bugrão, marca cedro de bola, retoma com o Diogo Matheus, soltou no fundo, boa bola para Yuri, encara a marcação do Fabiano, o último toque foi do lateral esquerdo da equipe do Operário, lateral bola para a equipe do Guarani, o Operário pressionou, colocou o Guarani contra as cordas, mas agora quem pressiona é o Bugrão, pra cima deles Bugrão, eu quero rede Guarani, eu quero flechada neles Bugrão, eu quero o seu like, eu quero o seu comentário, torcedor do Guarani, vem conosco na melhor transmissão esportiva do Brasil, lateral bola já cobrado, Diogo Matheus movimenta a jogada com Giovanni Augusto, devolveu com Diogo Matheus, antes dele Giovanni Pavani, tomou de ladrão, ligou no comando de ataque para Júnior Brandão, o passe vai forte demais, vai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral bola para a equipe do Guarani, balança o esqueleto, Diogo Matheus, a bola no corredor pela ponta direita, tentou brigar pelo rebote, Yuri, tira a defesa do Operário, a bola sobe, desce, fica pererecando pro lado direito da defesa do Guarani, ninguém bota a bola no chão, último toque do jogador do Operário, sai pela linha de lado, é mais um arremesso para a equipe do Guarani no campo de defesa. Eu sei que é cedo, o Wagner Ferreira, mas com 6 minutos, o Operário veio para cima, já criou chance de perigo, o Guarani tentando responder. Normal, porque o time joga em casa, tá numa situação de desespero, quase igual ao do Guarani, né? E evidentemente partiu para cima. Tentou 1, 2 vezes bolas cruzadas e tal, mas a defesa do Guarani se comportou bem até agora, sem nenhuma falha. E
Guarani tentou por 2 vezes já, uma pelo lado esquerdo, uma pelo lado direito, e essa bola do Bruno José até que demorou um pouquinho para acionar o Yuri. Poderia ter dado antes, o Yuri tinha mais espaço para fazer um cruzamento. Mas é um jogo bem disputado e nível técnico baixo, como é de se esperar em 2 equipes nessa situação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Trabalho de bola da equipe do Guarani, bola perdida, retoma o fantasma no campo de ataque, sai jogando lá no campo de defesa a equipe do Operário com o Dirceu. Pois não, Albertinho? Segundo o site Infobola, do matemático mais triste do Brasil, né, o Tristão Garcia, o Guarani fechou a rodada 29 com 77% de risco de rebaixamento. É alto, hein? É muito alto. A informação para Corujão Autopeças. E aí, agora, no jogo de hoje, né? No chance de gol? Chance de gol, o Operário é o favorito, com 46%. Guarani Zebra, 25%, o empate 29%. Contra tudo e contra todos, pra cima deles, Guarani. Sou mais você, Bogrão. Deixa o seu comentário, flechada neles, Guarani. Deixa o seu like, Lucas, torcedor do Bugre. Pois não, Cláudio Corsi. Com todo o respeito ao Operário, né? Mas o Guarani ser zebra contra o Operário... Algo de errado não está certo. É o fim de todas as picadas. Trabalho Como de bola diria... José Lamano. Muito bem. Vem Guarani, Rodrigo Andrade sai jogando errado. Fernando tentou retomar a posse da bola, partiu em velocidade, derrubaram. Rodrigo Andrade, falta. Falta na metade do campo, ficou caído, camisa 32 do Bugre, Albertinho. O Fernando Neto, né? Uma disputa no meio campo, ali no grande círculo, literalmente. Ali o Fernando Neto, ele acertou ali o abdômen do Rodrigo Andrade, que ali vai se levantando. Ali o árbitro Diógenes José Padovani de Andrade vai levantando o jogador. Segue o jogo, segue Operário 0, Guarani 0. A informação para Chimozono Mega Sorte Loterias. 8 minutinhos passados, primeira etapa, 0-0, Operário e Guarani. Desce a ladeira, vem pra cima o Bugrão. Sai jogando pela direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus deixou com o Rodrigo Andrade. A bola bateu na poça, ficou pra Fernando Neto. No pé de ferro, o Rodrigo Andrade consegue recuperar a posse da bola. Deixou pro meio com o Giovanni Augusto. Foi pro chão, falta nele! Falta em cima da cabeça pensante no meio campo do Bugre. Falta em cima do Giovanni Augusto. É falta perigosa a favor do Bugrão, Alberti. Toca no Giovanni Augusto que é gol. Ali o Giovanni Augusto, ali na intermediária, hein? Ali ele foi fazer o rabisco, ele recebeu a falta de frente. Lá vem ele, o cérebro pensante. Quando o Vanderlei ali vai colocando, vai armando a sua barreira no seu canto esquerdo, quem sabe agora, hein? O Giovanni Augusto tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. Quem sabe agora pode ser o 3º gol, viu? Quem sabe agora é uma falta perigosa. Vai pintar chuveirinho nada, mas é uma falta de longe pra bater direto. Seria ousado e alegre o Giovanni Augusto se bater essa falta direto. 9 minutos, primeira etapa. 0 para o Operário, 0 para a equipe do Guarani. Vem comigo, torcedor do Bugre. Atenção, torcedor bugrino. Jamerson na bola, levantou no segundo pau, bola fechada, sai do gol. Vanderlei tira de soco. A bola fica lá na ponta esquerda. Bruno José, se evitar a saída, pode tentar jogar essa bola dentro da grande área, prefiro deixar a bola sair. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Cobrança de lateral do Jamerson, vem buscar a bola, Júnior Brandão esticou o pé, tirou. E saída de bola errada do Operário. Isaac na ponta esquerda para Giovanni Augusto, deixou de lado para Vilela, perna direita, bateu pro gol, ela passa a direita, vai fora. Olha ali do ex. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Operário, destaque Claudinei Corsi. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada da Rádio Futebol na Canela, que tá com a gente aqui também no Mato Grosso do Sul. O portal Araraquara News, sempre com a gente aqui. O Notícias do Esporte e também em Jundiaí, o meu amigo Daniel Pisápio, com o seu Facebook, Campeonato Brasileiro, Série A e B, retransmitindo os 2 jogos hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho do seu apoio, as páginas parceiras nas retransmissões, tudo isso aumentando o engajamento dos canais Futebol Interior nas redes sociais. É isso aí, a melhor equipe de transmissão esportiva do rádio e também da internet, levando as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, Operário e Guarani. 10 minutinhos passados, primeira etapa de jogo, quase 11, primeira etapa, 0 Operário, 0 Guarani. Trabalha o Bugrão lá pela ponta esquerda com o Leandro Vilela. Leandro Vilela, ex-jogador do Operário. Tabela curta com o Speed Jamerson. Lançamento no fundo para Giovanni Augusto. Chegou a cobertura do Dirceu. Fecha a porta pro camisa 10 do Guarani. Joga pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani. Tô sentindo coisa boa, Albert Cavalcante. O Giovanni Augusto quer jogo.
quando ele vem mancando, meu Deus do céu, né? Não brinca não, Giovanni Augusto. É ali, né, a bola em profundidade, enfiada pro Giovanni Augusto, pé da linha de fundo, ali recebeu o carrinho do Dirceu, que acertou a bola, porém, entretanto, Giovanni Augusto voltou mancando, quando vem ele na bola, né? O Speed Jamerson para cobrar escanteio. A informação para Bebidas Poti. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Operário. O Speed Jamerson na bola, caprichou, levantou, a bola vem na entrada da pequena área, subiu Yuri, a bola passa por ele. Rebote cai pela ponta direita, Bruno José encara a marcação do Fabiano pela ponta esquerda, levantamento, bola fechada, sai do gol, Vanderlei afasta, tem rebote antes que a bola chegasse no Giovanni Augusto, tira do jeito que dá Giovanni Pavani, tira do jeito que deu, pressão total do Guarani, 12 minutos, primeira etapa, o Operário começou pressionando o Guarani, agora quem pressiona é o Bugrão, o Guarani pressionando o Operário, colocando a equipe do Fantasma debaixo das cordas, lateral, bola já cobrada pelo Jamerson, deixou com Isaac, Isaac volta, jogada com Jamerson, trocou da perna esquerda para a direita, passe do Vilela pro Rodrigo Andrade, perna esquerda, bateu cruzado para fora. Boa pontada do Bugre, o passe em profundidade do Leandro Vilela pro Rodrigo Andrade dentro da grande área, ele bateu cruzado de perna canhota, a bola passou à frente da meta do Vanderlei, chegou de novo o Bugrão, Alberti. O Vilela e o Rodrigo Andrade pareciam dois atacantes, hein? Ali a bola pelo Jamerson, pelo lado esquerdo, no meio campo achou o Vilela de primeira, viu a entrada do Rodrigo Andrade, hein? Pelo lado esquerdo ele bateu cruzado, a bola veio mascada no campo, ali o goleiro Vanderlei só acompanhou, mas que jogada quando está no chão ali, o Derlan. 34, o Derlan. E parece que não vai dar pra ele não, hein? O Derlan tá ali sentado ali, será? Aí dançamos, hein? Temos no banco de reservas, o Ronaldo Alves. E é ele, hein? que vem pro jogo. Exatamente, Ronaldo Alves, depois de um bom tempo inativo, Ronaldo Alves vai voltando ali, o Derlan ali parecia a coxa, hein? Pois é, sentiu alguma coisa, camisa número 34, exatamente. 13 minutos passados, primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. Lá no Germano Krieger tá assim, ninguém é de ninguém. Operário 0, Guarani também 0. Daqui a pouco, a bola rola, 9h30 da noite, majestoso. Tem Ponte Preta e Ituano, pela 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Estarei ao lado de Frank Francisco e André Luiz. Lucas de Souza. Trazendo as emoções de por enquanto, Operário 0, Guarani 0. É a 30ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2022. Recupera a posse de bola com a equipe do Guarani na metade do campo. Leandro Vilela solta a jogada com Bruno José. Tentou trocada a perna esquerda para a direita. Deixou o toque curtinho pro Diogo Matheus. Deu a sorte porque chegou de carrinho a marcação do Operário. Joga a bola pela linha lateral, bola para a equipe do Guarani. Linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo. 14 minutos, primeira etapa. Guarani no campo de ataque, 0 Operário, 0 Guarani. 30ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2022. Trabalho de bola, Diogo Matheus para Rodrigo Andrade, devolve a jogada com Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, recalcula a rota, sai jogando na quarta zaga com ele que acabou de entrar, Ronaldo Alves, deixa de lado com o Jamerson joga no corredor, a jogada com o Isaac, volta a jogada com o Speed Jamerson, aí ele deixa curtinha parada com o Isaac lá no meio campo, lá no círculo central, na roda gigante de tudo acontece, ele tem Diogo Matheus, aí abriu na ponta direita para Rodrigo Andrade, para Bruno José, de primeira com Diogo Matheus, fechando mais pelo meio, ainda Diogo Matheus dominou, encara a marcação do Fernando Neto, soltou para Rodrigo Andrade, foi pro chão, o árbitro manda seguir, tome, contra-ataque dos homens, bota na frente, Fernando Neto passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, soltou pela ponta esquerda com Júnior Brandão, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna direita, o toque de cabeça do Javier Reina, espalma Kozlinski! Cruzamento pra área, o toque de cabeça do Javier Reina, após o cruzamento do Júnior Brandão, uma bola despretensiosa, Kozlinski, espalma, manda pra fora, escanteio pros homens lá pela ponta direita, Alberti. O cruzamento da esquerda, lá pro Javier Reina, mas tudo bem, mas o Ronaldo Alves também nessa, hein? Ele acabou dormindo, ele acabou cabeceando pra trás, literalmente, a bola quicou na frente do goleirão, Kozlinski mandou pra escanteio para o Fantasma pelo lado direito. Giovanni Pavani na bola, perna esquerda, levantou o primeiro pau, afasta Isaac, rebote voltou pela ponta direita, Arnaldo tenta pegar o rebote, mandou pra cima, a bola ficou na entrada da grande área, tocou de cabeça, Fernando, a bola fica pererecando, bate lá em cima, volta aqui embaixo, domina, bota no chão, chama a pelota de meu amor, Jamerson, caindo agora pela ponta direita, deixou com o lateral direito do Bugre, que é Diogo Matheus, dominou, parou, pensou, carrega na contramão, ficou marcado 2 em cima dele, ele volta, jogada com Jamerson, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta, WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação.
Trabalho de bola da equipe do Operário, manda pra cima, Dirceu, teve pé alto na jogada, o árbitro marcou, parou o jogo, falta a favor da equipe do Operário na metade do campo. Pois não, Albertinho? Só pra confirmar, né? Foi embora o Derlan mesmo, camisa número 34, né? Que estava óbvio, porém nós não confirmamos, né? Então o Derlan, camisa número 34, foi embora e entrou o Ronaldo Alves, o 22. Lembrando que o Guarani tem um monte de pendurado, né? O Kozlinski, o Diogo Matheus, João Vitor, o Giovanni Augusto, o Ronaldo Alves e o Eduardo Persson. E vem Operário, cruzamento, bola fechada, afasta a defesa do Bugre. Rebote cai com Bruno José e tome contra-ataque do Bugrão. Bruno José no comando para Giovanni Augusto, devolveu de primeira com Bruno José, botou velocidade, cruzamento no segundo pau, fechou Yuri, a bola passa por ele, consegue evitar a saída. No peito na raça, Yuri Tanque evita a saída, joga a bola mais atrás com Isaac, antes que a bola chegasse no Isaac. Chegou o carrinho do Paulo Vitor tocando pela linha de lado. Participação da galera nas redes sociais. Claudinei Corsi. O Jair Fastroni disse que vai ser 2-0 pro Bugrão e diz que acredita hoje e sempre. O Wilson Antônio está ouvindo a gente lá da Rádio Cidade 10 FM 98.3 em Criciúma, Santa Catarina. Ô, louco. E já eu falo do Roberto Gomes aqui, que é mais longo um pouquinho. Perfeitamente, 17 minutos e meio, primeira etapa, Wagner Ferreira, entrada do Ronaldo Alves e também dá uma palhinha do jogo, por enquanto 0 Operário, 0 Guarani. Bem, o Ronaldo Alves até pouco tempo, exagerando um pouquinho, era titular do time do Guarani, então não é surpresa nenhuma. Agora, ele pode sentir um pouco de falta de ritmo, né? Faz muito tempo que não joga, mas é o que tem para hoje, porque ele não tem outro zagueiro, correto? Saiu entrou o Ronaldo Alves ali e temos que ir com ele até o final. O Guarani já empurra o Operário para o seu campo de defesa, já criou 2 ou 3 chances aí, tá bem o Guarani. O torcedor aí tá inclusive animado, arriscando o palpite aí, 2-1 Guarani, não tá fora não, o Guarani tá bem no jogo. O Operário tentou, como dono da casa, né, dar o seu cartão de visita no começo, encontrou uma barreira, a defesa do Guarani bem colocada, e agora o Guarani é que dá o sufoco, e me parece que o Guarani bem muito à vontade, parece que tá jogando dentro do brinco. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do Operário no campo de defesa, domina a parada, Fernando Neto, camisa número 8. É de perna canhota, ele abre na ponta esquerda com Javier Reina. Javier Reina deixa no corredor com Giovanni Pavani. Com Fernando de primeira para Javier Reina. Bonita jogada, bonita triangulação. Atenção, lá vem os homens. Javier Reina para Júnior Brandão, tem toda a evolução de letra. Aí o João Vitor falou, nananina, não. Aqui não, meu querido, afasta o perigo. A bola volta lá pela ponta direita, domina a parada, Arnaldo, intermediária, campo ofensivo. Deixa de lado a jogada com Rafael Chorão. Devolução no fundo com Arnaldo. Chegou Jamerson, fecha a porta para ele. Toca pela linha de fundo, escanteio a favor da equipe do Operário lá pela ponta direita, Alberti. O Arnaldo, né? Pelo lado direito aí veio, né? Vai dividir, né? Pelo lado direito ali, do lado esquerdo tem ele, o Speed Jamerson. Bate na massa. E assim foi feito, hein? O Jamerson fez ali, deu carrinho, interceptou o cruzamento dentro da grande área. Escanteio para o Operário, lá vem os homens de novo. Lá vem os homens, vem Giovanni Pavani para a bola, camisa número 11, homem das bolas paradas. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, levantamento, bola perigosa, sobe, Yuri afasta o perigo. Rebote com Rafael Chorão, foi chutar, furou. Voltou com Rafael Chorão, abriu na ponta direita com Giovanni Pavani. Encara a marcação do Giovanni Augusto, fatiou para dentro da grande área. Diogo Matheus dominou, conseguiu afastar o perigo, domina Bruno José no campo de defesa. Deixa curtinho com Isaac para Giovanni Augusto, ele recalcula a rota até o Kozlinski. Kozlinski, não brinca aí não, Kozlinski, manda pra frente o camisa número 30 do Guarani. A bola que sobe, a bola que cai direto pela linha lateral. Lateral, bola intermediária, campo ofensivo da equipe do Operário. Lucas, pois não, Alberti? Eu aqui puxando aqui no arquivo confidencial aqui, né, o caderno, o famoso caderno. Presidente, a última partida do Ronaldo Alves foi contra o Operário. 11ª rodada, 3-0 para os homens. A informação para Prone Alimentos. Que tenha sido só um acaso. E ele saiu machucado. E ó, o Guarani, bola solta na ponta direita, Rodrigo Andrade dominou, encara a marcação do Dirceu, soltou pela meiga para Giovanni Augusto, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, subiu Yuri de cabeça, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A
maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Yuri Tanque, camisa 9 a dele. Jogada pela ponta direita, puxada por Rodrigo Andrade. Ele deixou com Giovanni Augusto. Ele botou na frente e levou na linha de fundo o cruzamento primoroso do camisa número 10 na cabeça do Yuri, que subiu, é verdade, mas não precisou subir muito não. Yuri, como manda o figurino, cabeceou pra baixo, testou firme, testou forte, bola no fundo do barbante. Yuri Tanque, camisa número 9, a bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Germano Krieger. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Guarani 1, Yuri Tanque, é nome da fera, nome da emoção, 0 para o Operário. Avante, avante meu bugre, é goleirão Vanderlei, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Videogame, contra-ataque de videogame, pelo lado direito, escapou ele, Rodrigo Andrade, ele achou na frente da grande área, o Giovanni Augusto, ele parou, dominou, viu Yuri Tanque, na característica dele, bom posicionamento e ótima cabeçada, ali o cruzamento, na medida para ele, Yuri Tanque, ele cabeceou, no contrapé do Vanderlei que ficou cravado, ficou parado no gol. A bola foi morrer no canto esquerdo, nada o Vanderlei pôde fazer. Agora o Yuri Tanque, 4 gols para o Guarani, 4 gols no campeonato. Agora no Germano Krieger, Guarani 1. Operário 0, a informação para a pizzaria do Dadá. Wagner Ferreira 1-0 Guarani, que belo gol do Guarani, belo contra-ataque e que cabeçada do Yuri. Isso que é custo-benefício, né? Veja quantas partidas disputou, fez gol em quase todas. Uma contratação acertada do Guarani, muita gente torceu o nariz, o cara que vem da terceira divisão, aí, segunda divisão paulista, olha aí o que tá fazendo. Especialidade dele, bola cruzada na área dele. Jogada correta, como disse o Albert, né? Bola de videogame, jogada de videogame, linha de fundo, cruzamento. E o Yuri subiu mais que o zagueiro ali, meteu no canto, sem chance nenhuma para o goleiro Vanderlei. 1-0 Guarani, a gente já previa isso, né? Porque o Guarani estava realmente com mais volume de jogo e apertando, empurrando o Operário para o seu campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Tem tempo ainda, viu, Claudinei Corsi? Tem muito jogo pela frente. O torcedor tava perguntando aqui se falta muito para acabar. Ô, Lucas. Pois não, Claudinei Além Corsi. da audiência nossa de norte a sul aqui no Brasil, você gosta disso, né? Opa. Audiência internacional. Opa, que Ouvintes beleza. no Japão, nos Estados Unidos e na Colômbia. Arigatou gozaimasu. É a galera lá no Japão, rapaz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vem os caras. Levantamento na entrada da pequena área. Sobe, João Vitor tira. Bola subiu, desceu. Cai na metade do campo. Toca de cabeça do Rafa Chorão. Devolveu pra Bruno José e tome contra-ataque do Bugrão. Bola solta com Yuri. Ele tentou adiantar pro Giovanni Augusto. Afasta a defesa do Operário. Rebote cai com Javier Reina. Bola solta na ponta esquerda com Giovanni Pavani. Encara a marcação do Diogo Matheus. Se livrou do primeiro e do segundo. Sai da esquerda, vem pro centro. Ainda Giovanni Pavani. Ele é perigoso. Abre bola lá na ponta direita. O passe parou na poça d'água, Claudinei Corsi. Não, eu queria só que você agradecesse também na língua dos países, né? Você agradeceu em japonês. Certo. Agora em inglês. Thank you very much. E em espanhol, né? Muchas gracias, amigos. Aí, agora sim. Agora tá certo, né? Amigos? Amigos. Ah, quando eu falo, a turma me critica. Tem um ucraniano aí, esperando. Ah, então vai ficar esperando aí. Thank you very much. Inglês é língua universal? Muito obrigado em inglês pra você. Ô, Lucas, fala, língua Albert. universal, com essa vitória parcial do Guarani, o Guarani vai saindo da zona de rebaixamento, vai indo pra 32 pontos, vai ficando na zona de rebaixamento. Tem Brusque com 31, Vila Nova com 31, Operário fica na vice-lanterna com 30 pontos e o Náutico com 27 pontos. Então o Guarani, mantendo esse resultado, ele dorme fora da zona de rebaixamento. Ufa, e vem os homens lá com o Rafael Chorão na ponta esquerda, ele tem Fernando domina, lateral do campo, linha lateral dos treinadores, ponta canhota, campo de ataque, ele faz a rebobinada, recalcula a rota com o Fernando Neto, da esquerda pra direita, inverte a página, vira a folha, tentou achar o Arnaldo, o passe foi forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani, 25 deste primeiro tempo. Posso? Tempo e placar, pois não, Claudinei Corsi. Não, vai com o placar. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. Ah, lá no Germano Krieger tá sim. Yuri Tanque foi pra rede, Guarani 1, Operário 0. Noite de rodada dupla nos canais Futebol Interior. Já, na sequência de Operário e Guarani.
tem Ponte Preta e Ituano, 9h30, estádio Moisés Lucarelli, Série B, é aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa? Pois não, Claudinei Corsi? Não, o José Roberto Gomes diz aqui, boa noite, parabéns pela belíssima transmissão. Muito obrigado, José. E narração, acompanhando pelo Facebook, gostaria de ressaltar que o São Bernardo Futebol Clube conseguiu acesso do Brasileiro da Série C de 2023. Beleza, hein? Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Futebol Interior. José Roberto Gomes, de São Bernardo do Campo. Luiz do Vale está com a gente também. Grande Luiz do Vale, José Roberto Gomes, destacando, né, Aliás, o acesso do São Bento. Pois não, Claudinei Corsi? Você postou aí, né, o seu trabalho do final de semana com Wagner Alves. Sim. Com Luiz do Vale. Com Luiz do Vale. E com você, né? Certo. Panela. Não, panela, mas aí eu pergunto, panela. né? Por que panela? Pelo que eu vi ali, Certo. Luiz do Vale e Wagner Ferreira foram Wagner separados. Ferreira ou Wagner Desculpa, Alves? Wagner Alves. Foram separados na maternidade? Luizinho, você tá acompanhando aí, né? Responde essa pro Claudinei Corsi. São parecidos, realmente. Luciano Automóveis com a gente aqui também, curtindo a jornada esportiva. Diz que nunca... Ele chegou, Claudinei Corsi. Eu já vi. Grande André Luiz, o repórter feliz aqui no nosso Não estúdio. chega na internet, tem que se ver ao vivo também. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, Wagner Ferreira. Olha, você falou... Olha aí, Wagner Ferreira. É, a nossa cria aí. Ô, André, beleza? Não, nossa não, sua. Você não me põe nesse papo, Ele não. considera 2 mestres Não, aqui, não, né? ele tá errado. É você o responsável. Mas só ambas. Eu tenho umas soltas por aí, mas você Eu superei, né? Você superou. Eu superei. Você se superou. Eu gosto dos comentários do Luciano Automóveis. Preciso, Muito realmente acompanha certinho o jogo. Eu gosto dos pitacos dele aqui no... Aliás, ele disse... Yuri Tanque, nunca critiquei. Nunca criticou. E aos caras, Fernando Neto tenta o passe no Ô, comando André, de você tá ataque, atrapalhando afasta João aqui, por Vitor. favor, dá licença. Afasta João Vitor, lateral, bola para a equipe do Operário já cobrado. Fernando Neto tem pressa de jogo, Giovanni Papani devolveu com o Fernando Neto, cruzamento, a bola bateu na defesa, sobrou com o Javier Reina, mais atrás com o Rafael Chorão na ponta direita, Parnado tenta o cruzamento, a bola bateu no Giovanni Augusto, pediram um toque de mão, não tem nada a ver, sai jogando o Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola sai pela linha de fundo após um passe Lucas, errado lá do Leandro Vilela. Pois não, mais Claudinei 2 Corsi? pessoas assistindo com a gente aqui Opa, a nossa que jornada beleza. na live do Facebook, hein? Legal, vamos lá. O Lucas de Souza e o Albert Cavalcante. Será? Peraí. E mandar um abraço aqui também pro meu amigo Paulo César Munditi. Atência está com a gente aqui também. Muito obrigado, Paulão. Muito obrigado pelo Lucas. carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Pois não, O Bertinho? ponto eletrônico informa que o Wagner Ferreira descobriu o André Luiz e o Claudinei Corsi lapidou. Por isso que eles são os mestres dele. Ah, muito Ponto bem. eletrônico tá falando. E vem a equipe do Operário. Rafael Chorão para Fernando Neto, armou na perna esquerda, vem a bomba, Kozlinski! Meu Pelo Deus amor do de céu, Deus. Kozlinski. Tirou totalmente torta essa bola, o Kozlinski. Uma manchete de vôlei para afastar o perigo. A bola tá molhada, o campo tá molhado. Meu Deus do céu, hein, Kozlinski? Nossa padroeira do brinco de ouro. Segura, Kozlinski. Lateral, bola para a equipe do Operário. diga. Eu acho que ele não enxerga direito, né? Bola que vem de longe, impressionante. É. O Kozlinski não pega direito. Albert, já mudou o assunto. Segue o jogo. Lateral, bola para a equipe do Operário. Vem a equipe do Fantasma para o campo de ataque. Quase 30 minutos da primeira etapa. Vai balançar o esqueleto o Fabiano. Fabiano, camisa meia dúzia da equipe do Operário. Lançou lá dentro do tumulto. Toca de cabeça para trás. Afasta a defesa do Guarani. Tira do jeito que dá Ronaldo Alves. Rebote aqui na metade do campo. Vem a batida de fora do Dirceu. Ela sobe. Subiu. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Vai mandar pra frente o grandão Detalhe. Kozlinski. Pois não, Albert Cavalcante. Aí o Operário apertando o Guarani de tudo quanto é forma, o Diogo Matheus não, olha só.
o Bruno José trocando a camisa. Um lance de perigo, né? Contra o Guarani e ele trocando a camisa. Poderia esperar, né? O Guarani está no campo de ataque, cada uma, viu? Pois é. 30 minutos, quase 31 primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Guarani, gol do Yuri Tanque. Wagner Ferreira e o jogo tá na frente o Bugrão. Olha, o Guarani fez 1-0, agora deu um certo espaço pro Operário, tá tentando se acertar, mas o Guarani tá bem na marcação, não tá permitindo muita coisa pro time da casa não. Só um registro com relação ao gramado. De vez em quando você, Lucas, menciona aí a bola para na poça d'água. Você não vê uma poça d'água no campo. A água tá toda por baixo da grama. Quando o jogador pisa é aí que a água vem. Então acho que o sistema de drenagem aí tá relativamente bom. Dependendo do volume de água que caiu lá em Ponta Grossa, e choveu bastante, até que a drenagem consegue esconder bem, mas é que em determinados pontos do campo, principalmente no meio campo e pelos lados, né, a água acaba parando a bola. Isso, lado direito aqui do campo de defesa, né, do Guarani aqui, o Diogo Matheus foi tentar, logo no começo, né, ele foi tentar passar a bola deu uma enroscada, e agora no meio campo ali, perto ali onde fica ali o Rodrigo Andrade e o Vilela, ali parece ter algumas, ainda sobe, né, ali tem um pouquinho mais de dificuldade para tocar a bola. Perfeitamente, vem os caras lá pela ponta direita, domina a parada Arnaldo, ele deixa na metade do campo, no carocinho da Abacate, Fernando Neto, adiantou demais, perdeu, foi desarmado pelo Giovanni Augusto e tome contra-ataque do Bugrão, dominou Yuri Tanque, tirou a velocidade do lance, não tinha ninguém para ele passar, ele prefere jogar mais atrás com Vilela, Vilela de primeira com Speedy Jamerson pela ponta esquerda, deixa curtinha a jogada com Isaac, Isaac devolve com Speedy Jamerson de primeira com Isaac, Isaac domina, para, pensa, penteia, virula, joga mais à frente com Yuri Tanque, carrega na contramão, rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com João Vitor na zaga central, deixa de lado a parada com Ronaldo Alves mais à frente com Leandro Vilela, dominou na finta de corpo, ele tirou o Javier Reina que vinha de ladrão, a bola fica na ponta esquerda, campo de defesa, Jamerson, triangulação do Guarani, deu certo, Speedy Jamerson, engata a primeira, segunda, terceira marcha, faz o break, deixa o Arnaldo falando sozinho, levantou no segundo pau pra Yuri, tudo subiu, tocou de cabeça, lá passa por cima, vai fora! Passa por cima, vai fora na jogada pela canhota, cruzamento do Jamerson, toca de cabeça do Yuri, tem desvio na defesa, escanteio para o Guarani, Alberti! Quando o Yuri Tanque, né, ali cabeceou junto com camisa número 4, com o Renier, que já tem cartão amarelo dentro da grande área, ali foi cabeça com cabeça, hein, foi a testa do Yuri com o cabeção, né, do Renier, com o Curuto, ali está se retorcendo de dor, mas uma bela jogada, tá sangrando, olha lá, o Renier. Tá sangrando o Renier. Tá sangrando o Renier, uma bela jogada pelo lado esquerdo, né, toque de bola de primeira, ali sobrou pra ele, né, pé da linha de fundo, o Speedy Jamerson fez o cruzamento, ali houve a dividida, acidente de trabalho, mas ali a cabeçada foi forte, hein. E como sobe o Yuri, exatamente, né? Impressionante a impulsão do camisa 9 do Guarani. E lembrando, viu, que o Yuri, ele que veio da 3, né, ele veio como peça de substituição, de reposição do Lucão do Brink. E aí, torcedor? E aí, torcedor? Saindo quem é melhor que encomenda. Exatamente, chegou melhor que o titular, né? Pois é. E lá vem a toquinha. E escanteio, e agora o Renier tá de toquinha. Exatamente. Toquinha preta pra ele por conta do ferimento que acabou abrindo após o toque de cabeça do mas Yuri. eu quero Cabeça saber do dura Yuri, o tal de camisa 9 do Guarani, hein? Mas o Yuri ali também, ali cabeceou o Cucuruto ali, já que, né, os dois ali... Ali chega até a ser engraçado, né? Porque quando cai, um cai pra um lado, outro cai pro outro. Vira pastelão. Exatamente. E o Yuri tá se recuperando ainda. Subiu o Galo. É. Subiu o Galo na testa do Yuri, hein? Toda a nossa torcida pro Yuri poder se recuperar realmente esses choques de cabeça. A gente sempre fala, né, da preocupação, a FIFA mudou alguns protocolos para que o jogo realmente parasse, para que houvesse o atendimento médico mais completo, um pouco mais demorado. Sub-12 não pode mais jogada com cabeça. Ou seja, jogada com cabeça. Não desiste mais, vai marcar falta, não pode. Sub-12, né, aquele International Board lá, né? Ele fez aí que o Sub-12, só acho que o Sub-14, Sub-15 que vai poder Perfeitamente, ter isso aí, tudo isso para manter a integridade física dos atletas. Tá saindo ali o Yuri, escanteio para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança, Giovanni Augusto na perna direita, levantou no primeiro pau, afasta a defesa, Bruno José no rebote, mandou pro gol, a bola subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Fantasma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 35 cravados, primeira etapa de jogo. Guarani Ferreira, você pegou no microfone, pois não. Eu estava notando a presença do Giovanni Augusto, né? Ele pegou acho que 2 ou 3 vezes na bola durante todos esses 35 minutos do primeiro tempo. Mas efetiva a participação, né? No gol e duas outras jogadas. Tô achando ele meio
tá sentindo alguma coisa o Giovanni Augusto. Desde o começo ele tava manquitolando, né? Não tô achando ele 100% não. E vem os caras, cruzamento do Fabiano, bola perigosa, afasta Diogo Matheus, dentro da grande área, tira o perigo dali, a bola sai pela linha de lado, mais um lateral para a equipe do Fantasma, ponta esquerda do campo. Fabiano, balança esquerda, a bola ficou pela ponta direita com Fernando Neto, o bico da grande área, deixou com o Fabiano, levantou de perna canhota, Júnior Brandão dominou a entrada da grande área, mandou pro gol em cima do João Vitor. Rebote cai, Renier no pé de ferro, brigou, ganhou, afasta João Vitor. Bola espirrada, afasta João Vitor, tira para onde o nariz estava apontado, lateral bola para a equipe do Operário lá pela ponta direita. Balança esqueleto, o Arnaldo deixa a jogada com o Rafael Chorão, junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate, no miolo da laranja, junto à roda gigante do campo, de tudo acontece. Adiantou na intermediária para Fernando Neto, se livrou da marcação do Leandro Vilela. Giovanni Augusto trava a jogada no pé de ferro, toca pela linha de lado, lateral bola para os caras, lateral para o Fantasma, já cobrado, tabela feita, Fernando Neto, armou na perna esquerda, mais um drible, nova finta, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Fernando Neto, jogo parado e cartão amarelo pro Leandro Vilela, Albert Cavalcante. O Felipe Neto, né, ele dominou a bola de frente pro crime, ali perto da meia-lua. Ele ia armar, né, com a perna esquerda, ele ia bater de longe, hein, ali tava de frente, mais uma vez, agora o Vilela fez o certo, hein. O Vilela fez o certo, deu combate, levou o cartão amarelo, que era pra ter feito isso assim contra o Vila Nova. Foi o mesmo desenho, só que aí ele fez a falta contra o Vila Nova, ele não fez. Cartão amarelo pro Vilela. Agora, hein? Falta frontal perigosa, viu, Lucas de Souza? A informação para a BetChamp. Falta perigosíssima a favor do Operário. 37 minutos, primeira etapa de jogo. 1 para o Guarani, gol do Yuri Tanque, 0 para a equipe do Operário que busca o empate. Corre atrás do prejuízo a equipe do Operário. Falta perigosa. Vamos ver quem vai para fazer a cobrança. O goleirão Kozlinski pede 5 homens na barreira e mais um homem atrás da barreira para evitar que essa bola seja batida por baixo dela e enganar o goleirão do Guarani. Goleirão do Guarani que tá meio nervoso o Kozlinski, hein? Num chute lá de fora da área do Fernando Neto, luva de manteiga, quase entregou a paçoca. O campo tá molhado, falta pros homens, vem Giovanni Pavani, camisa número 11. É o homem das bolas paradas na equipe do Operário. Ou ele pra bater de perna direita, vem pra bola, a bola explode na barreira. Eu pensei que fosse até o Fabiano bater com a perna canhota, foi primeiro o Giovanni Pavani. A bola explodiu na barreira, saiu pela linha lateral. Lateral bola, linha de fundo, vem pra cobrança o Arnaldo, o árbitro pede pra ele esperar um pouquinho ali. Pediu, fez alguma orientação, agora sim, Arnaldo levantou lá dentro da cozinha, toque de cabeça, a bola cai na entrada da pequena área, afasta Leandro Vilela, completa o serviço, tira do jeito que dá Isaac, pois não, Claudinei Corsi. Deixa eu mandar um abraço aqui para um grande companheiro que trabalha lá no Brinco de Ouro da Princesa, né, no Guarani, Vladimir Henrique, que é um dos interinos agora na assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube, né? Grande companheiro, operador, repórter. Segura aí, aos caras, cruzamento, bola perigosa, Giovanni Pavani, afasta a defesa, tira Jamerson, completa o serviço, Bruno José pode completar, Claudinei Corsi. Legal, mandando um grande abraço para Vladimir Henrique, grande companheiro aí, que é, como eu disse, um dos interinos agora, tem mais 2 pessoas com ele lá, à frente da assessoria de imprensa do Guarani. Grande abraço e sucesso, hein? Vem levantamento, Fernando Neto, bola perigosa, afasta Ronaldo Alves. Chega no rebote, Jamerson bota na frente. Chegou Giovanni Pavani, fechou a porta pra ele, a bola saiu pela linha de lado. Lateral, bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, toca de cabeça do Diogo Matheus, entrega nos pés de Fabiano, agradece o presente lateral esquerdo dos caras, sai jogando no campo de defesa com o Renier, tá caído o Giovanni Augusto, Alberti. Cai o Giovanni Augusto, agora sim, né? Ele tá colocando a mão na perna, não dá pra ver aqui na perna esquerda, ali uma dividida com o jogador do Operário. Ali já tomou um par de pancada, né? Ali foi o camisa número 8. Né? O camisa número 8 foi ele mesmo, né? O Fernando Neto. Fernando Neto pegou ali por trás o Giovanni Augusto. Lembrando, né, que o retrospecto entre Guarani e Operário são 7 jogos com 5 vitórias do Guarani, 2 derrotas e nenhum empate, hein? Não tem empate entre Operário e Guarani, com 14 gols a favor e 7 gols contra. A informação para Corujão Autopeças. 40 minutos deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo o placar lá no Germano Krieger tá assim, Yuri Tanque, foi pra Rede Guarani 1, Operário 0.
Daqui a pouco, a bola rola, 9h30 da noite, majestoso. Tem Ponte Preta e Ituano pela 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Estarei ao lado de Francisco e André Luiz. Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz na vida. Vem a equipe do Operário, sai pela ponta direita, Fernando Neto deixou com Rafael Chorão, ele recalcula a rota, volta a jogada no campo de defesa com Renier. Renier deixa de lado a jogada com Fabiano junto ao círculo central do gramado, bota na frente, invade a linha territorial bugrina, ele sai pela ponta canhota, soltou com Giovanni Pavani, de primeira jogada com Javier Reina, camisa 10 dos caras, ele domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Diogo Matheus, soltou no fundo para Giovanni Pavani, encara a marcação do Bruno José, deixou o Bruno José no chão, falando sozinho, ainda Giovanni Pavani, abriu na perna direita, mandou a bomba, ela explode no Leandro Vilela, vai fora, escanteio. Vai pela linha de fundo e o Leandro Vilela apontando o peito, né, para não haver nenhuma reclamação dos jogadores do Operário. Escanteio para a equipe dos caras pela ponta esquerda, campo de ataque, Alberti. É, o Leandro Vilela, né, que é ex-Operário, pode acontecer na lei do ex, mas o camisa número 11, né, Giovanni Pavani deixou pelo lado esquerdo o Bruno José com bumbum no chão. E ali ele acabou limpando, trouxe pro meio, bateu, Giovanni Augusto. Olha lá, vem os homens. Escanteio, bola cobrada, bola forte demais. Vai pela linha de lado, sai lá do outro lado do campo, lado esquerdo do gramado, campo de defesa do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 42 minutos, primeira etapa, 1 para o Guarani, gol do Yuri Tanque, 0 para a equipe do Operário, sai jogando a equipe do Guarani, campo de defesa, pressão total do Operário, o Guarani não consegue mais passar do meio campo, e bola solta na ponta direita, Paulo Vitor tentou invadir a grande área, fecha a porta para ele, Ronaldo Alves, e dá uma bronca no Jamerson. Dá uma bronca no Speed Jamerson, tira a bola do jeito que deu, lateral para os caras, lateral já cobrado. Rafael Chorão para a jogada, volta no campo de defesa com o Renier para Fabiano na perna esquerda, mandou pro gol, ela passa a esquerda, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Registrando a participação da galera aqui no YouTube, Carla Lima, perguntando quem ganhar hoje. É, por enquanto tá dando Guarani. E o Monster Double aqui mandando, esse Operário não ganha nada. É a participação, Monster Double. O que quer dizer Monster Double? Monstro duplo. Traduzindo literalmente. E vem a equipe do Operário Vinha. Foi pro chão, Javier Reina. Retoma, Rodrigo Andrade, puxa o contra-golpe pro Bugrão. Giovanni Augusto soltou no fundo pra Bruno José. Encara a marcação do Renier, foi pro chão. O árbitro dá saída de bola, mas dá lateral. Dá lateral, o último toque foi do camisa 4 da equipe do Operário, Renier, que tá com a toquinha na cabeça. O camisa número 4 do Operário após o choque com o Yuri Tanque. E fez o camisa 4 do Operário sangrar. Lateral, bola para a equipe do Guarani pela ponta direita. 43, quase 44 minutos, primeira etapa. Grita com a sua defesa lá o goleirão Vanderlei. Posse de bola a favor da equipe do Guarani. Momentos finais deste primeiro tempo. 1-0 Bugre. Gol marcado pelo Yuri Tanque. O juiz deu falta. O juiz deu uma falta lateral para favor da equipe do Guarani, Alberti. É, o trança-pé, né, do camisa número 4 que já tem cartão amarelo. Ele fez a falta do lado direito, né, do campo, no lado esquerdo do campo de defesa. Lá vem o Giovanni Augusto na bola, quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, vem comigo, torcedor do Bugre, levantamento, bola no segundo pau, subiu de cabeça, Ronaldo Alves, tocou de cabeça, lá passa na frente do Yuri, vai fora! Tocou de cabeça Ronaldo Alves, na segunda trave, entrou fechando no primeiro pau Yuri. Ele estava impedido, é verdade, mas chegou com perigo, chegou com chance de gol. Guarani novamente, Alberti. É, bola venenosa, né, dele, do Giovanni Augusto. A bola da direita para dentro da grande área, né, do lado esquerdo. Ali o Ronaldo Alves cabeceou, a bola pingou na frente dele. E Yuri Tanque, se tivesse tocado pro gol, seria gol, porém, entretanto, estava impedido. A informação para Ovo Satoshi. Quase 45 minutos deste primeiro tempo. Wagner Ferreira, é justa a vitória do Guarani até aqui, 1-0. Não, é justo. O Guarani tem o controle do jogo, mas cedeu um certo espaço agora. Depois que fez o gol, recuou e cedeu espaço para alguns ataques do time do Operário. Mas o time do Operário é muito limitado também, né? Por isso que está nessa situação como está também o Guarani.
Então vamos ver se o Guarani consegue pelo menos virar com vantagem e que não permita a virada como aconteceu contra o Vila Nova. Mais Que logo 4. no começo do segundo tempo o Vila Nova empatou o jogo, todos se lembram disso. Mais 4 minutos, vamos até 49 minutos neste primeiro tempo. Tem falta os homens. Javier Reina na bola pela ponta esquerda, levantamento, bola perigosa, cai na entrada da grande área. Subiu de cabeça Paulo Vitor, tocou nela, Giovanni Pavani afasta a defesa Ronaldo vestida. Tem rebote, Fernando Neto mandou pro gol. De perna canhota ela sai, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Bugre Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Legal demais ter você conosco, Nação Bugrina. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos bater na meta, 50 likes até o fim da nossa jornada. Hoje, jornada dupla. Na seguidinha tem Ponte Preta em campo. A Ponte enfrentando o Ituano lá no Estádio Majestoso, em Campinas. Desce a ladeira, sai jogando o Guarani no campo de defesa. Sai atrás aqui com o João Vitor na quarta zaga. Levantou de perna canhota, sobe, Renier tira. Para o rebote, sai jogando o Fabiano, intermediária, campo defensivo pelo lado esquerdo. Bota na frente. Briga com as poças d'água, Fernando. O Fabiano tentou a jogada, tentou o lançamento na metade do campo, perde a jogada Rafael Chorão. Bola espirrada, sobra com o Yuri Tanque. No pé de ferro consegue ganhar a parada para a equipe do Guarani. Deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela, volta a jogada mais atrás com o Ronaldo Alves na quarta zaga. Ele adianta a jogada no corredor com o Jamerson. Uma casquinha buscando o Yuri no corredor, afasta a defesa, tirou bem o Dirceu. Achou o Júnior Brandão, dominou, brigou com a poça, mandou pro gol de fora. Ela passa a esquerda do gol. Passa à esquerda do gol, um chute despretensioso do Júnior Brandão. A bola ficou presa na poça d'água, ele só tinha a opção de chutar e ele mandou dali mesmo, da intermediária, do meio da avenida. O Kozlinski caiu atrasado, essas bolas de fora da área, ai, 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 nossa padroeira do brinco de ouro da princesa, Albert Cavalcante. O Vilela em cima dele, né? O Vilela em cima dele, ali como a bola acabou parando na poça, acabou enganando o jogador do Guarani. Ali não teve jeito, tem a pancada de fora da área, a bola passou pelo lado esquerdo do Kozlinski, mas você sabe, né? Bola longa pro Kozlinski, é perigo, lá vem os homens. E lá vem os homens, bola solta pela meia, poça d'água desarma, facilita o trabalho da defesa bugrina, tira a defesa com o João Vitor. Rebote cai na metade do campo, pressão total do Fantasma, lá vem Fernando Neto, com o Rafael Chorão na ponta direita, com Arnaldo de primeira com Paulo Vitor, intermediária, campo ofensivo, soltou mais atrás com o Fernando Neto, na perna canhota, fez a virada, entrega na bola nos pés de Bruno José, ele agradece o presente, ganha da marcação do Fabiano, se livrou do Fernando Neto, mais um drible, mais uma finta, passa metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixa mais atrás com o Diogo Matheus, lançamento no comando, buscando o Yuri Tanque, antes dele Renier, toca de cabeça, deixa com Fabiano, Fabiano volta, jogada com Renier, intermediária, campo defensivo, deixa de lado a parada com o Dirceu, camisa número 3, abre bola lá na ponta direita com Arnaldo, intermediária, campo defensivo da equipe do Operário, domina 2 passos pra frente, caminha sem chegar ninguém na marcação, ele chega na metade do campo, solta a jogada com Paulo Vitor, passa 2 passos pra frente, invade a linha territorial, Bugnina volta a jogada com Arnaldo olha pra dentro da grande área, encara a marcação do Leandro Vilela, devolveu com Paulo Vitor, Paulo Vitor, presta atenção no trabalho, meu querido, passou a bola por ele, escorregou o pé, manteiguinha do Paulo Vitor, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, momentos finais deste primeiro tempo, 1 para o Guarani, gol marcado pelo Yuri Tanque em assistência primorosa do Giovanni Augusto, 0 para a equipe do Operário, resultado importantíssimo por enquanto para a equipe do Guarani, tenta sair jogando, tenta ser do sufoco, toca de cabeça do Rodrigo Andrade, sai pela linha de lado, é novo lateral para a equipe do Operário, sai jogando Arnaldo para Fernando Neto, fatia de perna esquerda, faz o lançamento, a bola na entrada da grande área, afasta João Vitor, tira do jeito que dá, camisa 21, Isaac tentou parar o rebote para Giovanni Augusto no momento que trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, o senhor Diógenes José Padovani de Andrade, termina a primeira etapa no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa, 1 para o Guarani, aos 20 da primeira etapa, Yuri Tanque foi para a rede, 0 para o Operário, e vem aí o intervalo inteligente FI na voz dele, Felipe Marques. Muito bem, 19 horas mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 8 da noite. Encerrado o primeiro tempo no Germano Krieger, o Guarani vai vencendo 1-0 a equipe do Operário. Destaque do repórter Albert Cavalcante. Exatamente, né? Na 15ª partida do técnico Mozart Santos, o Guarani vai conseguindo uma vitória parcial. Porém, entretanto, o Mozart, né, treinador do Guarani, ainda não venceu fora de casa. O Guarani que tem uma vitória, né, fora de casa com o técnico Marcelo Chamusca contra o Novo Horizontino, né, no primeiro turno, ele vai quebrando essa escrita, né?
após 15 jogos, vai vencendo e vai tirando o Guarani da zona do rebaixamento. O Guarani, que com esse resultado parcial, está com 32 pontos na 15ª posição. Pode ser, depois de tanto tempo, depois da 8ª rodada, o Guarani ficar fora da zona de rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro da Série B de 2022, viu, Claudinei Corsi? Legal, eu quero agora o destaque do comentarista Wagner Ferreira. Daqui a pouco ele vem para falar mais desse primeiro tempo. O Guarani vence 1-0, o Wagner. Merecida a vitória do Guarani, fez o gol, parecia muito à vontade no campo, parecia que estava jogando dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas voltou a cometer aquele velho esquema de jogo, né? Fez o gol e chamou o time do Operário para cima, entendendo de jogar por uma bola. Assim que recuperasse a posse de bola, jogaria no contra-ataque. Quase que conseguiu êxito em 2 ou 3 oportunidades, num jogo onde para mim o destaque foi o Yuri, seguido de perto pelo Jamerson. Então para mim os 2 destaques do Guarani nesse primeiro tempo, lembrando que no jogo contra o Vila Nova aconteceu a mesma coisa. O Guarani saiu vencendo por 1-0, virou do primeiro para o segundo tempo. Na etapa complementar, com 9 minutos, o Vila empatou e foi buscar o segundo gol a 40 e pouco. Então que isso não aconteça no jogo de hoje. Legal, esse é o destaque do Wagner Ferreira, pois não? Doutor Arthur Eugênio Matias acompanhando a nossa transmissão. Põe a imagem na tela aí, olha lá, que beleza! Dá pra ver uma taça de vinho ali no fundo. Charuto. Tá, um charuto, tem um feioso ali com o microfone na mão. O Wagner Ferreira, o Albert Cavalcante. E a galera participando aqui como o Real, lá na Itália, o Claudinei Corsi. Ele mandando aqui, espero que Bugrevinca, mandando em... Quem mandou? É o Real. Real. É só Real. Tem o Marcão também lá, Tem né, o... Wagner Ferreira? É, o Marcelo Marco Antônio Borges. Silva, a dona Fátima e a Melissa. Quando eu não mando abraço pra ele fica bravo, viu? Pergunta se ele quer voltar. É, rapaz. Ele quer. Na verdade, a dona Fátima quer voltar, né? Mas eu acho que a Melissa não quer voltar. E ele também já não fala mais português, entendeu? Já... Você fala com ele, ele já não entende mais nada. Ô Claudinei, só pra justificar aqui o Real. Tá em Roma. O Real, ele na fotinha aqui que aparece do YouTube, ele tem o símbolo da Fiorentina. Fiorentina? É, Fiorentina da Itália. Eu torço pro Napoli. Muito bem, lá na Itália eu sou Milan. Eu torço pro Napoli, no Rio de Janeiro eu torço pro Botafogo, no Ceará eu torço pro Ceará. E na Alemanha, você torce pra quem? É igual um amigo nosso aqui, entendeu? Tem 455 times. Corsi, rapidinho. Nunca perde. Nunca perde, rapidinho. Se um perder, o outro ganha. A gente tá falando de time europeu, rapidinho. Rapidinho. Teve Liga dos Campeões hoje, o Liverpool venceu o Ajax por 2-1 pelo grupo A. No grupo B, o Bayer Leverkusen venceu o Atlético de Madrid por 2-0. O Porto tomou 4 em Portugal do Bruges da Bélgica. Pelo grupo C, o Vitória Pilsen perdeu para a Inter de Milão por 2-0 e o Bayern de Munique venceu o Barcelona em Munique pelo placar de 2-0. Venceu o Barça? É, Bayern de Munique 2-0. Gols de Lucas Hernandez, lateral direito da França. Lateral esquerdo, na verdade, muito bom jogador. E o Leroy Sané, jogador da seleção da Alemanha. E o Olympique de Marseille perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt pelo placar de 1-0. Perdeu para quem? O Eintracht Frankfurt. É boa. Vi que era em good time. É, que beleza, hein? Bom, muito bem, vamos em frente aqui. 2 notas tristes, né? Que a gente pode dizer assim, na nossa jornada esportiva, mas o mundo é assim. A gente não vive só de alegrias, né? E tem que registrar quem passou por esse mundo e quem deixou o seu legado, né? Silvio Lancelotti, que hoje nos deixou, né? Grande comentarista, grande repórter, cozinheiro também, né? E hoje nos deixou, né? Um abraço aí a toda a família, respeitosos de toda a família aqui do Futebol Interior. E eu queria aproveitar para vocês pedir oração para nosso querido amigo Nelson Lenhan. Nelson Lenhan que passa um momento difícil, tratamento de câncer generalizado, está em Barretos, voltando para a sua cidade, que é Salto, mas as informações não são boas, infelizmente. Estamos aguardando aí, né? Quem sabe, se Deus onipotente aí quiser, ele pode e recupera o nosso amigo Nelson Lenhan, né? Grande comentarista, tive a oportunidade de trabalhar com ele várias vezes e torcendo por ele também, né? E recentemente Rádio o Roberto Brasil, Carmona né? também, né? Rádio Brasil. Da Rádio Brasil, exatamente. Roberto Carmona nos deixou também recentemente, né? Então é a imprensa esportiva, né, que vai se desfazendo, né? Mas nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, vamos relembrando esses parceiros, né? Só por falar em Roberto Carmona, né, que o Lucas lembrou, houve uma época em que a federação proibiu qualquer tipo de traje que não fosse calça comprida, ou uniforme, né? Não podia ser bermuda. Não podia ser bermuda. E o Roberto Carmona deu uma de migué, foi no médico, encontrou conseguiu um atestado dizendo que ele tinha problema de circulação, não poderia usar nenhuma indumentária, né, que cobrisse a perna. E ele conseguiu, o único que continuou trabalhando de bermuda. E não tinha nada, né?
Não tinha nada, migué dele. Tá certo, então. 19h56, rápido intervalo e o Intervalo FI volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Às 8 da noite em ponto, de volta com o Intervalo FI aqui, repercutindo até agora o Guarani, vencendo 1-0 a equipe do Operário, mais um gol de cabeça do Yuri Tanque, agora com 4 gols, né? Finalmente o Guarani tem um atacante como o seu artilheiro. Wagner Ferreira, 1-0, você disse foi justo para o Guarani, Wagner, mas não teve muito susto não da equipe do Operário, Wagner? Não teve, eles provaram que realmente são muito ruins, estão provando porque estão numa situação idêntica do Guarani. O Guarani não tem nada com isso, está jogando à vontade dentro do estádio do Operário. Criou várias chances, 10 minutos o Vilela chutando, chutando pro gol por cima. 12 minutos o Rodrigo Andrade, chutou cruzado, a bola passou na frente de todo mundo, quase que entra. Estava 0-0 ainda. A 20 minutos o gol do Yuri, numa jogada muito bem trabalhada ali pelo lado direito, com o Giovani fazendo o cruzamento. E o Yuri dentro da sua especialidade, né? Subiu, testou no canto, não tem nenhuma chance pro goleiro Vanderlei. O Guarani continuou, 33 minutos, o Yuri de cabeça de novo. E a 44, uma falta que o Giovani cobrou.
houve um cabeceio, mas me parece que quem estava na área de novo era o Yuri, mas já estava impedido. Então o Guarani criou algumas chances, no mínimo 4 chances para aumentar o placar. E o que se espera é que venha aí com a mesma vontade, não faltou empenho, o Guarani jogou realmente com muita vontade. Tem que tomar cuidado com os 30 segundos, né, Wagner? Pois é isso que eu estava dizendo. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo assusta. Não, eu me assusto com 30 segundos, nem 10 minutos. Se chegar 10 minutos sem tomar o gol... Já tá no lucro. Tá no lucro. O time da casa o problema é 30 segundos. O time da casa deve vir com tudo agora pro segundo tempo. A tendência é essa, né? Deve ter pelo menos umas 2 alterações, porque teve gente que decepcionou no time do Operário, enquanto que o Guarani teve alguns jogadores que não apareceram. Você disse que gostou de quem? Será que gostei do Jamerson e do Yuri, né? Jamerson e Yuri. Agora, e no lado do figura do decorativa no Guarani, se você me permite, o Isaac. Acho que você não falou o nome dele durante a transmissão. Falei pouco. Falei só um escanteio só. Ficou muito do lado esquerdo ali. E você mexeria no time então, Wagner? Então, aí é que tá. Eu escolhi alguém ali. Eu arriscaria voltar com o Gênison também. E o Yuri junto. No lugar do Isaac ou no lugar do Bruno José? O Bruno José não decepcionou. Mas também perde muita bola, né? Bola fácil, bola dominada, demora muito para tomar decisão. E aí você joga 2 meias mesmo, né, presidente? Eu colocaria. Giovanni Augusto Isaac, Gênison e Yuri. Yuri, exatamente. Eu faria isso, mas eu Bota acho que ele os não dois vai lá fazer. na frente pra ver o que acho que ele dá, não né? mexe, Claudinei. Ele vem com o mesmo time pro segundo tempo. Ganhando o jogo, né? É Ney, por aí. Pois deixa não. eu perguntar, aí eu vou abrir a discussão pros amigos. Vocês acham que o Guarani hoje jogou mais equilibrado? O Guarani jogando pelos dois lados, inclusive o gol do Guarani nasceu pela ponta direita, né? Diferente do que tem sido nos últimos jogos, né? Então, mas ali, vamos dizer ali, né, que o Rodrigo Andrade, ele fez a função dele, né? Sim, o ok, ele se projetou, mas o gol nasceu numa jogada pela ponta direita, coisa que não estava acontecendo. E quem, vamos dizer assim, que a bola foi rifada, o Bruno José, Ô, Lucas, né, auxiliar de... Tá bom pra você a opinião do Albert? Ah, não, tudo bem. Tá bom? Concordo. Então a gente vai pro intervalo, que eu tenho que pagar aqui e a gente volta já. Perfeito. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Segundo tempo, bola rolando, Lucas de Souza. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. A bola rolando na segunda etapa. Vem comigo, torcedor do Bugre, curtir o segundo tempo de por enquanto. Guarani 1, Operário 0. Agora vocês vão ver a gente de perfil aqui. Que beleza. Sai jogando a equipe do Operário lá pela ponta direita. Vai balançar o esqueleto pela primeira vez na segunda etapa. O Arnaldo tem lateral, a equipe do Operário quase na linha de fundo. Primeiros movimentos da segunda etapa. Vem pra cobrança. Arnaldo levantou a bola no primeiro pau. Sobe a defesa, tira. Tem rebote. Giovanni Augusto tira o perigo. Rebote cai com o Arnaldo. Volta a jogada com o Fernando
Fernando Neto, intermediário, levantamento, bola perigosa, afasta Ronaldo Alves. Tira do jeito que dá. A bola fica pela ponta esquerda com o Fabiano. Encara a marcação do Bruno José. Teve substituição na equipe do Operário, Albert Cavalcanti. Foi embora o camisa número 10, né? O camisa número 10, o Javier Reina. Ainda bem que ele foi embora, hein? E entrou camisa número 20, Thomas Bastos. Se segura porque vem os caras, vem a batida de fora do Arnaldo. Tem desvio, passa a esquerda do gol. Vem com tudo os caras no começo do segundo tempo, como foi previsto pela nossa equipe no intervalo inteligente FI. Uma bola chutada pelo Arnaldo de perna canhota, desviou no Ronaldo Alves. E se vai no gol, entra, Albert Cavalcanti. Se vai no gol, entra. Um camisa número 2, o Arnaldo. Ele limpou com a perna direita, lá vem os homens de novo. E lá vem os homens, levantamento, bola perigosa, fechada. Sobe Leandro Vilela, afasta o perigo. Espirrou o taco do Vilela, ele tocou de cabeça para trás, é novo escanteio, pressão total do Operário, Albertinho. Pelo amor de Deus, já começou de novo, 2 minutos, nem deu 2 minutos, já segundo escanteio para os homens. Lá vem eles de novo na bola, bola parada, escanteio. Tira daí, Bugrão, pelo amor de Deus. Tomás Bastos para cobrança do escanteio, ele que acabou de entrar no lugar do colombiano Javier Reina. Vem para cobrança, Tomás Bastos, bola no primeiro pau. Bateu, rebateu lá dentro, afasta a defesa, voltou Rafael Chorão. Vem a batida, tem desvio no meio do caminho, Kozlinski! Chute de fora do Rafael Chorão, teve desvio no meio do caminho, Kozlinski salva a pátria do Bugre, Albertinho. O Kozlinski tem que rir, também tem que pedir a benção a Deus, hein? Ali bate, rebate, ali o Rafael Chorão de fora da área, bateu firme, bateu forte, a bola acabou desviando, ia matando o Kozlinski, mas não, o Kozlinski estava esperto no meio do gol, ele fez a defesa, quase, o Operário empata com 2 minutos do segundo tempo, meu Deus. Rapaz, entrou o Felipe Garcia também, viu, Alberti? Depois você só confirma quem é que saiu. Porque vem Guarani, Isaac, soltou no comando pra Yuri, atenção, dominou a entrada da grande área, pra Bruno José, pintou o segundo gol do Burg, levantou no segundo pau, tira Fernando Neto, rebote cai com Vilela, tentou botar na frente, não teve o domínio da jogada, o árbitro tá parando o jogo, marcando falta. Falta já cobrada, já marcada, Felipe Garcia no comando de ataque pra Júnior Brandão, perde o domínio da bola, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Sai jogando a equipe do Operário no campo de defesa Mudou, para a jogada. Lucas. Arnaldo mudou, o Albert Cavalcanti. Então Javier Reina foi embora, entrou camisa número 10, entrou camisa número 20, o Thomas Bastos. Também foi embora o Giovanni Pavani, camisa número 11, e entrou o 23, Felipe Garcia. A informação para BetChamps. Tem escanteio, a equipe do Operário lá pela ponta direita. O Jamerson foi proteger a bola ali do Felipe Garcia, acabou se enrolando, saiu com bola e tudo. Escanteio para os caras lá pela ponta direita, pressão do Operário. Jogada ensaiada, Thomas Bastos deixou com o Arnaldo, foi recuar, recuou, a bola quase ficou pro Bruno José, consegue parar a jogada, o Rafael Chorão. Lançamento no fundo, Isaac, furou, chutou o vento. Thomas Bastos tomou linha de fundo, cruzamento, a bola bate no Leandro Vilela, vai fora. Um show de horrores nesse começo de segundo tempo, a defesa do Guarani, Alberti. Pelo amor de Deus, né? O Isaac e Giovanni Augusto pra marcar, aí não dá, né? Ali pelo lado direito do campo de ataque dos homens. Olha o não, tá mostrando o lance, mostrando, né? O rebote. O rebote, camisa número 5 bateu. O replay do rebote no lance anterior. Exatamente, ali o Kozlinski fez a defesa, ainda bem que ele não foi na onda, né? É goleiro profissional, né? Pois é. Joga muito, pega muito. Foi bem nessa aí o Kozlinski. Escanteio pros caras lá pela ponta direita. Pressão total da equipe do Operário. O Guarani não passou do meio campo ainda nesse segundo tempo, a não ser naquela jogada de contra-ataque. Todo no ataque o time do Operário. 5 minutos quase, segundo tempo de jogo, tá 1-0 para o Guarani. Se segura, Bugrão, vamos tirar daí. Vem levantamento, Thomas Bastos na perna esquerda no primeiro pau, afasta a defesa. Ficou o rebote dentro da grande área. Bruno José tira, deixou com o Giovanni Augusto, tentou botar na frente. Rafael Chorão tirou pra dentro da grande área. Kozlinski firme, seguro, arqueiro do Bugre pra fazer defesa. Wagner Ferreira, a entrada do Felipe Garcia, também no Thomas Bastos na equipe do Operário. Nós cantamos a bola aqui, no mínimo 2 alterações, o Operário deveria voltar para o segundo tempo. Time muito fraco, realmente disputando posição ali com o próprio Guarani, mas muito fraco o time do Operário. E naturalmente teria que realmente fazer essas 2 alterações. Vamos ver o que é que o Thomas Bastos é um jogador meia, que mais experiente, pode até render alguma coisa melhor. E lá na frente tirou Giovanni e colocou o Felipe Garcia, também um atacante por outro. Guarani tem que tomar cuidado, porque contra-ataque aí já nesse começo de segundo tempo, você demonstrou preocupação, né, Lucas? Porque realmente está lembrando aí de jogos passados
É a pressão total do adversário. O último jogo, principalmente, assustou bastante esse início de segundo tempo do Guarani. Escanteio para o Bugrão lá pela ponta direita, numa bola escapada pela ponta direita. O Guarani consegue escanteio. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto. Atenção, torcedor do Bugre. Quem sabe na bola parada o segundo gol para dar mais tranquilidade pro torcedor do Guarani. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto. Levantou no primeiro pau, sobe a defesa. Tira Felipe Garcia do jeito que dá. A bola vai saindo em linha lateral. Arremesso para o Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. 6 minutos e meio, segunda etapa de jogo, lateral, bola para o Guarani no campo de ataque, quase na linha de fundo, vem para a cobrança Diogo Matheus, olha para dentro da grande área, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, se movimentou, Giovanni Augusto devolveu com o Diogo Matheus, encara a marcação do Fabiano lá pela ponta canhota, foi pro chão, sai com bola e tudo, lateral para a equipe do Operário no campo de defesa. Ô, pois Lucas, não, Albert? Ali, ó, posse de bola, né? 61% para o Operário, 39% para o Guarani. Finalizações, 15 para o Operário e 7 para o Guarani. Agora no gol, finalização no gol, 3% para 3, né, finalização para o Operário e 1 finalização ao gol do Guarani. Esses são números do segundo tempo, certo? Exatamente. Porque no primeiro não foi nada disso. Exato. Números momentâneos da partida nesta segunda etapa, 7 minutos e meio. Segundo tempo de jogo tá 1-0 pro Bugrão. Gol marcado pelo Yuri. Está jogando o Guarani no campo de defesa. Jamerson engata a primeira, segunda marcha. Se livrou da marcação no primeiro, invade a linha territorial inimiga. Deixa de lado a parada com o Leandro Vilela. Junta ali na entrada dos técnicos. Tenta o passe no fundo pro Jamerson. Fecha a porta pra ele. Arnaldo sai jogando com o Tomás Bastos. Lançamento em profundidade. Tome contra-ataque do Operário. Tentou chegar o fantasma, não assustou ninguém ali. O Júnior Brandão sai pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Mandar um grande abraço aqui pro Real. No Real manda aqui, o Guarani só jogou bola até onde fez o gol. Após isso, recuou, chamou o fantasma para o seu campo de jogo. Enfim, o Operário merecia um empate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Real? Mandando bastante mensagem. Ele manda aqui, ó, boa na segunda parte, a tutti, buona choco. E o Robson Silva lá em Pernambuco, lá no Recife, também acompanhando aí. Ó, o Paulo Vitor, entrada da grande área, soltou para Júnior Brandão, linha de fundo, cruzamento. Vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, bate na rede pelo lado de fora, tiro de meta a favor do Guarani, Alberti. É, ali o Guarani, né, batendo cabeça a zaga ali, o Thomas Bastos, ele fez ali o rabisco na frente da zaga do Guarani, ali ele passou entre as pernas do Ronaldo Alves, né, e achou camisa, número 9, né, o Júnior Brandão, para tentar fazer o cruzamento, para tentar chutar pro gol. Ele acabou fazendo tudo, mas não fez nada. Mandou a bola pela linha de fundo. A informação para Ovo Satoshi. Tem um internauta aqui chamado Coé Urbano. Ele manda aqui, meu amigo Alberto César. Alberto César tá na Jovem Pan, né? Acho que... tá meio fora do sistema. Mas muito não obrigado. O Alberto, né? O ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Apesar de eu ser cria do Alberto César. Enfim, não sei se ele tá... Albert César. Ele mandou o Albert aqui, mas eu tenho certeza que ele tá fazendo referência ao Albert César. Ou senão é Cavalcante, eu sou Cavalcante, tá? Temos o Albert aqui, mas é Cavalcante. Afinal, o que foi que ele falou? Ele só mandou isso. Meu amigo... meu amigo Albert César. Se você mandar Albert Cavalcante, eu respondo, tá? 9 minutos e meio, segunda etapa de jogo tá 1-0 pro Bugre, gol marcado pelo Yuri. Está jogando o Guarani com o Giovanni Augusto, daí para Rodrigo Andrade e para Jamerson. De primeira, boa bola para Isaac, atenção, linha de fundo, cruzamento, ela passa pelo Yuri, afasta a defesa. Tem rebote, Leandro Vilela, armou na perna direita, puxou para a perna esquerda, tira a defesa, voltou para Jamerson, mandou a bomba de perna canhota, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, tiro de meta a favor da equipe do Operário, Alberti. O Operário aperta o Guarani, mas quando o Guarani chega chegando, hein? Agora, mais uma vez, hein? Vilela, Jamerson, tudo pelo lado esquerdo. Se o Guarani apertar e saber jogar, pode fazer o segundo gol, hein? A informação para Store Colchões. Trabalho de bola da equipe do Operário, campo de defesa, domina a parada, Arnaldo junto ali na entrada dos técnicos, ponta direita do campo, solta a bola no fundo, buscando o Felipe Garcia, o passe vai forte demais, Jamerson, sem brincadeira, toca a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Operário no campo de ataque, 10 minutos cravado, segunda etapa de jogo, lateral cobrado pelo Arnaldo, achou o Felipe Garcia na linha de fundo, tenta o cruzamento, ele explode no Jamerson, vai fora, escanteio para os homens lá pela ponta direita, Alberti. Uma chuva de escanteios, né? 10 minutos, ali 5 escanteios, quinto escanteio. Acho só que nesse segundo tempo foi 5 escanteios seguidos, quase seguidos aí, toda a descida do Operário, escanteio.
Hoje, os jogadores do Guarani ficarão com dor de cabeça, hein? Então tirar a bola daí. Escanteio pros homens, vem pra bola, Felipe, na verdade é o Thomas Bastos. Thomas Bastos na perna esquerda, levantou, bola no segundo pau, passa por todo mundo, afasta Bruno José. Tira do jeito que dá, tira pra onde o Jandês estava apontado. Cada bola na área do Bugre é um Deus, um sacuda, Alberti. É, batida com veneno, hein? Com o Thomas Bastos do lado direito, a bola ali, a zaga do Guarani se apertou toda, mas conseguiu tirar. Lá vem os homens de Lá novo. vem os homens, levantamento do Fabiano, bola perigosa, afasta Ronaldo Alves. Tem rebote, Fernando Neto dominou, pé direito, mandou a bomba, ela sobe, vai pela linha de fundo. Tiro de meta a favor do Guarani, 11 minutos. 11 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo. Ah, te contei não, lá no Germano Krieger tá sim. Yuri Tanque foi pra rede aos 20 da primeira etapa, Guarani 1, Operário 0. Noite de rodada dupla nos canais Futebol Interior. Já já, na sequência de Operário e Guarani, tem Ponte Preta e Ituano, 9h30 da noite, estádio Moisés Lucarelli, Série B. É aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Desce a ladeira, vem pra cima, equipe do Operário. Tabela curta, Rafael Chorão. Com o Felipe Garcia, o passe vai forte demais. Ali do Rafael Chorão, não consegue evitar na saída, Felipe Garcia. Lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Wagner Figueira, 12 minutos e meio, segunda etapa, aí o jogo. A sorte do Guarani é que o Operário é um time muito limitado, né? Porque a tática do Guarani, nesse momento, é uma tática suicida. É o tipo do jogo que Daniel Paulista gostava. Vencendo o jogo por 1-0, vem todo mundo para trás jogar por uma bola no contra-ataque. É verdade que ele vai ter esses espaços, desde que saiba, como disse o Albert aí, sabendo jogar e aproveitar os espaços que o Operário está fornecendo, vai fazer o segundo gol. Mas corre o risco de tomar um empate antes disso. Então precisa ter muito equilíbrio nessa altura do jogo. Bola pra cima, sobe, desce, cai na metade do campo, para a jogada para o rebote, Fernando Neto passa a metade do campo, invade a linha, território, a Bognina lançou mais à frente com o Tomás Bastos, foi pro chão, falta nele. Falta nele não, o juiz mandou seguir, ele ia marcar a falta, mas mandou seguir. Rafael Chorão na ponta direita, boa, bola pra Arnaldo, encara a marcação do Jamerson, ainda Arnaldo dominou, carrega na contramão, volta um pouquinho o lance com o Rafael Chorão, próximo bico da grande área pela ponta direita, soltou no comando pra absolutamente ninguém. Agradece o presente, Rodrigo Andrade despacha, manda pra frente, ligou com o Yuri Tanque, tome contra-ataque do Guarani, mas aí o Yuri Tanque não é corredor, né? O Yuri Tanque não corre, ele tem que ficar lá perto da grande área. Se botar ele pra correr, raramente ele vai pegar essa bola em velocidade. Sai jogando o Operário. Lançamento do Fernando Neto, bola na ponta esquerda com o Paulo Vitor, deixa de lado a jogada com o Fabiano. Fabiano no lateral esquerdo da equipe do Operário, sai da esquerda, vem pro centro, devolve a jogada na ponta canhota, junta ali na lateral do campo com o Paulo Vitor. Ele deixa mais atrás a parada com o Tomás Bastos, camisa 20, volta a jogada no círculo central com o Rafael Chorão. Rafael Chorão de perna direita, adianta a jogada com o Fernando Neto. Lançamento na ponta direita, boa bola pra Arnaldo, encara a marcação do Jamerson, soltou no fundo para Felipe Garcia, cruzamento vem por baixo, afasta Ronaldo Alves. Tira Ronaldo Alves, tira do jeito que deu lateral, bola para os homens. Vem para cima, Operário, 14 minutos deste segundo tempo, tá na pressão, a equipe do Operário, Guarani se segura como pode. O árbitro para ali a jogada, tá esperando o que o árbitro ali, Albert? Ele está revisando alguma coisa, se houve falta, mas não houve nada. Felipe Bastos cruzou pelo lado direito ali, o Ronaldo Alves, para onde o nariz estava apontado, hein? Ele tirou, lá vem os homens. Meu Deus, segura Olha aí, Rafael Chorão, cruzamento no seguro pau, sobe, Diogo Matheus tira, rebote, voltou Fabiano, perna esquerda, mandou uma bomba, ela passa, direita do gol. Cada chute de fora da área é um Deus nos acuda, a gente nunca sabe como o Kozlinski vai reagir, nessa aí a bola foi e o Kozlinski só olhou, Albert. Mas foi, ele pegou, né, o camisa número 6, foi o Fabiano, né, ele pegou muito bem na bola, que não vai mudar de atacado aí, né. Vai entrar o camisa número 88 e o 98. Vamos ver quem vai entrar e quem vai sair no time do Guarani. Né? Ali estou vendo ali o Edson Vilela Carioca. foi embora, né? Então o Vilela foi embora e o Edson Carioca. Viu o Edson Carioca? Eu também vi. O Edson Carioca. Então vamos lá. O 8, camisa número 8, vai entrar o 17. Meu Deus, mas é uma confusão agora aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Porque acho que nem ele sabe o que tá fazendo. Pois é. Eu vi o Vilela. Eu vi o Vilela indo embora pra entrada do Madison.
o quarto árbitro levantou ali a plaquinha, né? O Christian Eduardo Gorski da Luz. Vilela amarelado, né? Foi embora. Amarelado, não estava pendurado, né, Albert? Isso, não estava pendurado, entrou camisa número 98, o Madison. E eu vi o Edson Carioca, vamos ver quem saiu. Provavelmente no lugar do Isaac. E vem Guarani, o Edson Carioca, 1 pra lá, 2 pra cá, puxou pra perna direita, desarmado na hora H. Arnaldo salva a pátria do Operário, tenta puxar contra-golpe, Edson Carioca. Perdeu a bola no campo de ataque, voltou até o campo de defesa, chega o de gás, retoma a posse de bola para a equipe do Guarani, tenta sair jogando o João Vitor, lançamento, a bola bateu, voltou, volta para a equipe do Operário, fica na metade do campo, Matson, manda a bola para cima, a bola subiu, desceu, cai na intermediária, vai para o chão, Rodrigo Andrade, falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Alberti. Quando mudou também, né, o Rafael Chorão no Operário, Rafael Chorão, camisa número 5, foi embora, entrou o 17, Leandrinho. O Isaac, camisa número 21, foi embora, entrou 88, Edson. E tem mais uma substituição Quem aqui. Entrou quem saiu pro lugar do Leandrinho? O Leandrinho, o Rafael Chorão, foi embora para entrar o Leandrinho. E aqui vamos ver aqui o Madison entrou no lugar do Vilela. Aí tá beleza. E agora... o Isaac saiu para entrar o Edson Carioca, isso. Muito bem, 16 minutos, quase 17, manda pra frente, vem Guarani, a para de peito, Yuri na entrada da grande área, vai pro chão, Giovanni Augusto, falta! Falta em cima do Giovanni Augusto, uma falta perigosíssima a favor do Bugre, 2 passos do Paraíso, Alberti. O que tem que fazer o atacante, né? Ali a tabelinha na frente, ali, ele foi fazendo ali a tabela com o peito ali com o Yuri Tanque também com o Giovanni Augusto, de frente, na linha, quase em cima da linha da meia-lua. Falta perigosa. Ali os jogadores do Guarani vão fazendo aquela reunião, Jamerson vai chegando por ali, Diogo Matheus que bate muito bem, falta perto, Giovanni Augusto já pediu a bola. Quem sabe agora o Guarani possa, fazer o segundo gol. A informação para Bebidas Poti. Falta perigosíssima a favor do Guarani, na entrada da grande área. Falta muito perigosa. Se tivesse um Zenon aí, hein, Wagner Ferreira? Caixa, né? Daí era só conferir. Falta muito perigosa, não tem Zenon, mas tem Diogo Matheus e Jamerson, quem sabe? Quem sabe na bola parada? Diogo Matheus esse ano já meteu gol de falta, logo no primeiro jogo oficial do Guarani no ano, que foi contra o São Paulo, o Albert lembra bem desse jogo. Falta para a equipe do Guarani, falta perigosíssima a favor do Bugre, quem sabe agora o segundo gol do Bugrão, vem para a cobrança, Diogo Matheus, capricha, Diogo, capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Atenção, torcedor do Bugre, colocado Diogo Matheus na perna direita, concentrado, vai autorizar Diógenes José Padovani de Andrade, Diogo Matheus concentrado, pouca distância para a bola, 18 minutos e meio, partido de jogo, pé direito, bateu, passa a esquerda do gol! Passa a esquerda, vai fora, tiro de meta a favor do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Conosco, Rádio Futebol na Canal, alô, Thiago Lopes de Faria, CN Web Rádio Pariri, comando do Edson Carlos, MS Web Rádio Roberto Xavier, Portal Araraquara News e Notícias do Esporte, todas essas parceiras na retransmissão da nossa jornada esportiva. Muito obrigado pelo seu apoio. 19 minutos, segunda etapa, pois não, Wagner Ferreira? E que falta faz um especialista na cobrança de falta num time de futebol, né? Porque o Guarani não tem. Quem é que bate? Quem é o cobrador oficial de faltas? Pois é. Não tem. E um especialista aí botava essa bola lá dentro, tranquilamente. Era a gaveta. Ficou em decisão ali entre o Jamerson e o Diogo. O Diogo bateu. Não bateu tão mal, mas pra fora. E vem Operário, bola aqui pela ponta esquerda, vai pro chão, Fernando Neto, dá só a saída de bola. O árbitro, né, o Diógenes José Padovani de Andrade, posse de bola a favor do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. 20 minutinhos cravados, vem Operário pro campo de ataque, bola do Tomás Bastos no comando de ataque, afasta a defesa do Bugre, rebote aqui na metade do campo para a jogada, Giovanni Augusto tentou carregar na contramão, foi desarmado, retoma a posse de bola, equipe do Operário com Leandrinho inverte a página, vira a folha pro Arnaldo, passa a bola por ele, vai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, pois não, Wagner? Com relação às alterações feitas pelo Mozart, vamos dizer que ele acertou em quem saiu.
E talvez não tenha acertado 100% em quem entrou. Por que não coloca o Gênison, que quando, 100% de aproveitamento, quando entrou um jogo, um gol. E esse Edson fez o que até agora? Então, não sei, eu entraria com o Gênison e não com o Edson. Atenção, atenção, 20 minutos deste segundo tempo. Atenção, Rádio Futebol na Canela, CN Web Rádio Bariri, Thiago Lopes de Faria também, comando do Edson Carlos, MS Web Rádio Portal Araquara News e Notícias do Esporte. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é Contenão lá no Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná, tá assim. Yuri Tanque foi pra rede aos 20 da primeira etapa, Guarani 1, Operário 0. Daqui a pouco, a bola rola, 9h30 da noite, majestoso. Tem Ponte Preta e Ituano pela 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Estarei ao lado de Frank Francisco e André Luiz. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Essa equipe, Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Sai jogando o Guarani e perdeu a posta, a bola, defesa do Operário, ela ficou na poça d'água, afasta a defesa, tiro do jeito que dá Renier. A bola sobe e cai na metade do campo, toca de cabeça, Madison, a para na ponta direita, Arnaldo, botou na frente, aí chegou o desarme da poça d'água. A poça d'água desarmou, o Arnaldo que se enrolou com a posta da bola, saiu com bola e tudo, Albert Cavalcante. Quando aumenta a chuva, né? No Paraná, e ali a poça d'água começa a virar inimigo do Paraná e amigo do Guarani. O Guarani que está com resultado, o Operário, cada virada de bola, tenta segurar a posse de bola, a bola acaba sobrando pro jogador Guarani. Lá vem o Bugrão pelo lado direito. E lá vem Bugrão pela ponta esquerda, Edson Carioca tentou a devolução com o Giovanni Augusto, a bola sai pela linha de lado, lateral, bola de graça a favor da equipe do Operário, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do Operário pela ponta esquerda, Fabiano toca a bola em cima do jogador do Bugre, lateral de graça a favor do Fantasma. Trabalha Paulo Vitor pela ponta esquerda, devolve a jogada com o Fabiano. Lançamento dentro da grande área, atenção, bola perigosa, dominou Felipe Garcia, sobrou lá dentro, sai do gol, Kozlinski! Tiro doce da boca da criança porque fechava na pequena área. O Júnior Brandão consegue salvar a pátria do Bugre, o arqueiro do Guarani. A bola volta para a equipe do Operário com o Fernando Neto junto ao círculo central do campo. Deixa a jogada com o Leandrinho. Leandrinho para na frente do Giovanni Augusto. Deixou com o Fernando Neto. Trabalha a bola, troca passes da equipe dos homens. Bola solta na ponta esquerda. Paulo Vitor domina, carrega na contramão, encara a marcação do Bruno José. Dominou, parou, olhou, firulou, penteou, deixou com o Fernando Neto. Fernando Neto intermediária, campo ofensivo, protege, deixa o Giovanni falando sozinho. Abre bola lá na ponta direita com o Arnaldo. Arnaldo de primeira jogada com o Leandrinho, Leandrinho dominou, carrega na contramão, volta tudo no campo de defesa, domina a parada de Dirceu para Leandrinho, passa a metade do campo, invade a linha territorial, Bugrina parou, pensou, olhou e foi desarmado pela poça d'água e na sequência faz falta em cima do Madison. Ô, Claudinei Corsi, o pedido do ouvinte aqui, ó, o Real, ele pede aqui, os narradores dos canais de futebol interior, transmitam, por favor, o campeonato italiano. Ele, como bom italiano, tá mandando um monte de mensagem em italiano aqui, tá querendo que a gente transmita o campeonato italiano. Tá bom, nós vamos pensar nisso. Beleza, Real? Avisa a comunidade aí, viu? Agora a gente tá aqui, ó. Olha lá que belezinha. Tamo chique. E ainda vamos tentar narrar uma parte em italiano. Aí é chique, hein? E ao Bugrão, Giovanni Augusto, bico da grande área, ponta de esquerda, soltou pra Edson Carioca, o passe sai errado, rebote cai, Rodrigo Andrade, na ponta direita, boa bola pra Bruno José, encara a marcação do Fabiano, domina, carrega na contramão, volta um pouco a jogada com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, ainda Diogo Matheus, levantou no capricho, afasta Renier, tem rebote, Madison, foi, pegou o rebote, espirrou o taco dele, Fernando Neto afasta o perigo, pressão agora é do Guarani, para a jogada na metade do campo, Ronaldo Alves, lançamento no comando de ataque, Yuri Tanque, de peito, volta a jogada com o Madison, Madison vai pro chão, deram o rapa nele, falta e saiu reclamando aí do Tomás Bastos, viu, Albert? Foi falta. Ali o Guarani, quando tá com a bola, né, sabe ali o que faz, né, tentando cozinhar, o famoso cozinhar o galo. E lembrando, o Guarani está jogando com 12, hein, porque a poça de água, o gramado, está ajudando muito o Guarani. Falta marcada no meio campo
A informação para Bebidas Poti. E trabalha a jogada Madson de perna direita, inverte a página, vira a folha lá da esquerda pra direita. Jogou Matheus de primeira, joga a bola no corredor com Bruno José, daí para Rodrigo Andrade. Encara a marcação do Paulo Vitor, volta a jogada na ponta com Bruno José, sai da direita, vem pro centro, soltou na intermediária pra ninguém. Não tinha ninguém de verde, só gente de preto e branco. O Fabiano tirou e tome, contra-ataque dos homens. Bola solta, Paulo Vitor para Júnior Brandão, antes dele, Ronaldo Alves. Fecha a porta pra ele, entrou bem demais o camisa 22 do Bugre, Albertinho. O Ronaldo Alves vai voltando, hein, a sua velha forma. Bola pontada, espetada pelo lado esquerdo. O Júnior Brandão foi pra cima, mas ele, Ronaldo Alves, fez a interpelação. Obrigado. Tirou a bola. Clipa isso, galera. Clipa aí pra jogar nas redes sociais depois. Interceptou. Fez a interceptação pelo lado esquerdo. Lateral, segundo lateral seguido. Os homens vêm pra cima, tá sem medo. Viu? E agora tem escanteio. Escanteio pro Operário lá pela ponta esquerda. 26 minutos, segunda etapa. Vem pra cobrança. Felipe Garcia. Todo mundo na boca do gol. Vamos tirar daí, defesa bugrina. Levantamento, bola perigosa. Sobe a defesa, tira. Afasta o perigo. Giovanni Augusto pega o rebote, deixou com o Bruno José. E tome contra-ataque do Bugrão. Bruno José, lançamento no ponto futuro pra Giovanni Augusto, dominou, encara a marcação do Fernando Neto, fatiou pra dentro da grande área, ela bate em cima do camisa 8, fica na entrada da grande área, afasta a defesa e na sequência falta do Madson. Falta do Madson em cima do Fabiano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Tá amarelado, camisa 32 do Guarani por reclamação, Albert Cavalcante. A bola dividida de cabeça, né, do jogador do Operário com do Guarani. Ali o Rodrigo Andrade não aceitou ali a marcação de falta. Esse aí não estava pendurado, né? Também não, mas... Por incrível que pareça, né? Exatamente, o Guarani tem quase um time todo, né, aí amarelado. Depois eu passo pra você os pendurados do Guarani. Perfeitamente, vem Operário, vinho pro campo de ataque, Rodrigo Andrade para a jogada no meio, Madson afasta o perigo, tira do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem a equipe do Operário para o campo de ataque para a jogada Dirceu. Lançamento no comando de ataque, tentou domínio Júnior Brandão. Antes dele, Rodrigo Andrade. Apareceu de ladrão, se antecipou, tira para a equipe do Guarani. Tira parcialmente, Jamerson tá pressionado, se livrou da marcação do Tomás Bastos, foi pro chão. Falta nele, foi bem na jogada do Jamerson. 28 minutos, segunda etapa. Wagner Ferreira e o jogo. Subiu de produção no segundo tempo o Rodrigo Andrade. E no primeiro não tão bem. Para no segundo tempo aí, tá dominando aí o meio campo, ajudando muito a defesa, inclusive. E me parece que deu uma esfriada no time do Operário. O Guarani se tranquilizou lá atrás, criou algumas chances. Não dá tanta liberdade pro time da casa. E parece que vamos ter mais alterações aí, né? Pois é, viu alguém ali do Operário se aquecendo. É o técnico Matheus Costa planejando mexer as peças. Pois não, Albert Cavalcante? Os pendurados do Guarani, hein? Kozlinski, Diogo Matheus, Lucas Ramon, João Vitor, Ronaldo Alves, Silas, Eduardo Persson, Giovanni Augusto e Nicolas Careca. Esses são os pendurados do Guarani. É muita gente mesmo, hein? Quase um time. Tudo pendurado. De quem levou o cartão amarelo, o Vilela e também o Rodrigo Andrade, não estavam pendurados. E o Marcinho? Esse não apareceu mais. O Marcinho, nem o Ludic. O Ludic só lembra do Ludic. Aliás, a torcida quer o Ludic de volta, viu? Então, o Ludic só lembra do gol contra o Cruzeiro, a vitória do Guarani, primeira vitória, né, do Guarani, né, com o Mozart foi contra o gol do Ludic. Cruzeiro. E vem Operário lá pela ponta esquerda, Paulo Vitor tenta o passe no fundo para Fernando Neto, ele tentou a devolução. Aí ele foi pro chão, se enrolou com a posse da bola, o árbitro da saída a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. A devolução na tentativa de jogada do Fabiano com o Paulo Vitor. O Fabiano foi devolver, tocou errado, foi pro chão na chegada do Bruno José. E tá saindo do gramado, camisa 7 do Operário. Camisa 7 do Fantasma, o Paulo Vitor tá indo embora, Alberti. O Paulo Vitor tá indo embora, agora vamos ver quem entrou. Quem entrou camisa número 19, o Jetterson com 2T. Então, o Paulo Vitor... Bonito esse nome, hein? Exatamente. Tem o Jackson e o Jetterson. O Jetterson. Isso, Paulo Vitor, camisa número 7, foi embora e entrou o Jetterson, o camisa número 19. A informação para Brumas Camisetas. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. É o técnico Matheus Costa, né, que pegou o bonde andando também aí. O Operário já trocou de treinador 3 vezes durante esse campeonato. E tá mexendo suas peças. Mas o Guarani tá bem tranquilo. Pode mexer à vontade, que o Guarani tá segurando a marimba aí.
Eu acho que... Segurando a marimba é boa, hein? Eu acho que vai levar essa... Tem 1-0 agora, tá dentro dos nossos palpites, né? Muito bem, tá dentro dos nossos palpites. Vamos até o fim, porque o Verde, a cor da esperança, 30 minutos deste segundo tempo. Atenção, Rede, atenção, Web Rádio Bariri, CN, Portal Araraquara News, MS, Web Rádio e também Portal Notícias do Esporte. O tempo e o placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é... Lá no Germano Krieger tá sim, 1 para o Guarani, gol do Yuri Tanque, 0 para a equipe do Operário. Noite de rodada dupla nos canais Futebol Interior. Já, na sequência de Operário e Guarani, tem Ponte Preta e Ituano, 9h30 da noite. Estádio Moisés Lucarelli, Série B. É aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de A Souza. alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. 31 minutos, faltam mais 14 voltas no relógio pro fim da partida. O Guarani tá na frente, vence pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Manda pra frente, Kozlinski, a bola sobe e cai na metade do campo, sobe de cabeça, toca a Dirceu. Ela fica pela ponta direita, Felipe Garcia. Bateu, rebateu, sobrou com Giovanni Augusto. Soltou, boa bola pra Edson Carioca, sai do gol. Vanderlei, firme, seguro, arqueiro do Operário pra fazer defesa. Boa pontada do Bugre pela canhota, Alberti. É ali o Edson Carioca, né, pelo lado esquerdo. Ele que está fazendo aquela função, né, auxiliar de lateral. Ele foi, né, foi ali acionado pelo Giovanni Augusto. Ali o Vanderlei foi mais rápido que ele saiu. Segue lá no Paraná, o Guarani vai conseguindo sua segunda vitória no campeonato, fora de casa, quando vem ele, hein? 97, de cabelo 91. novo, hein? Nossa. Olha lá o Iago. Ah, não. Iago de trancinha, 97, rapaz. Mas o Iago, o negócio tá bom, hein? É. Muito não. Bem. Ele vai tirar... não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer sim, viu, Albert? Vai jogar o centroavante. É, o Gênison. Então vamos lá, então, estamos vendo o Gênison, ele vai sair provavelmente no lugar do Iago, né? O Yuri vai indo embora e vai entrando o Gênison e também vai saindo vai saindo o Bruno José e vai entrar ele. Fazia tempo que eu não via ele. Iago, 6 por meia dúzia. Iago, camisa número 97 e foi embora o Bruno José, que está aí, né? Cansado, jogou bastante hoje. Jogou bem. Ídolo de Claudinei Corsi está em campo. A entrada do Iago no lugar do Bruno José. Vamos, Iago! Vamos, Iago! Alegria nas pernas. De trancinha, vamos, Iago! É hoje! Bola pra dentro da grande área, afasta a defesa do Bugre. Rebote cai pela ponta direita. Levantou Leandrinho no segundo pau. O toque de cabeça lá dentro do Jetterson. Ficaram pedindo toque de mão, o árbitro não deu nada. Rebote cai pela ponta direita. O Giovanni Augusto puxou e tome contra-ataque do Bugre. Giovanni Augusto engatou a primeira e segunda marcha. Tá sozinho na dentro da grande área, cruzou no segundo pau. Fechou Edson Carioca de cabeça em cima da marcação. Salva-se a pátria do fantasma. O toque de cabeça do Edson Carioca ia pra dentro do barbante, ia pra dentro da gaveta, quase o segundo gol. E agora a TV mostra novamente o toque de cabeça do Jetterson. Teve um braço esticado do Rodrigo Andrade, mas o árbitro não quer nem saber, rapaz. Na sequência do lance, é escanteio. É isso mesmo, juizão. Não sei não, viu, mas eu vou falar. É isso mesmo, juizão. O VAR tá do nosso lado. Não tem olho, não, vai. Escanteio para o Guarani, vem para a cobrança Iago, após um contra-ataque de Almanac, quase saiu o segundo gol do Bugre. Aplausos aí pro árbitro, Felipe. Vem para a cobrança de escanteio a equipe do Guarani, vem para a cobrança o Iago. Atenção, torcedor do Bugre, o árbitro espera alguma coisa, ele manda cobrar escanteio. Iago na bola, na perna esquerda, levantou no segundo pau, subiu o Matson de cabeça em cima do Renier, que toca para fora, é novo escanteio. Pressão total do Bugre, Albert Cavalcante. É ele, né? Iago cobrou o escanteio na segunda trave ali, estava ele, né? Era o Gênison. O Gênison cabeceou ali, estava o camisa número 4, o Renier.
Tirou, fez a interceptação, mandou a bola pra linha de fundo, quando entra o camisa 18, vamos ver Albert. quem saiu. Escanteio, afasta a defesa, tem rebote, Thiago olhou pra dentro da grande área, fatiou lá dentro, lá no segundo pau, sai do gol, Vanderlei dá um soco, tira, rebote cai, dominou, Diogo Matheus, abriu na ponta direita pra Madison, de perna esquerda faz o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Operário, pois não, Cláudio Negócio. É, o Afonso Guedes diz aqui, boa noite, Albert, dá um alô pra mim, Pilaça. Ô, Pilaça, o Laça, ele é sensacional. Ei, Laça, esse aí também é outro Jesus amado. Olha o Pilaça. E o Abraço, Marcelo, viu? o Marcelo Alexandre, participando com a gente aqui, diz assim, Iago, não! É, e olha os caras, bola no comando de ataque, tentou, Felipe Garcia fecha a porta pra ele, o Gemerson, e aí o Gemerson se enrolou, escorregou, na ponta direita, Felipe Garcia, cruzamento, afasta, Diogo Matheus, rebote cai com Iago, intermediária, campo defensivo, quem saiu, quem entrou, Albert? Foi embora, né, no Operário, foi embora o Júnior Brandão, camisa número 9, entrou 18, Paulo Sérgio. Ó, na verdade, saiu o Fernando Neto, a TV acabou de corrigir. Felipe, dá uma mudada na câmera aí pra mim que eu tenho que fazer um negócio para o árbitro. Fazer negócio para o árbitro? Vamos lá. Muito bem. Palmas do Claudinei Corsi para a arbitragem, o Albert Cavalcante. Então o Fernando Neto foi embora, o camisa número 8, e entrou o 18, Paulo Sérgio, correto? 8, pois 18 foi embora ali, quando eu vejo também cartão amarelo subindo e descendo. Vamos aí ver aí pra quem foi, né? Se foi pra alguém que tá pendurado. Wagner Ferreira, o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, ele tira um volante pra colocar mais um atacante. Pô, a televisão fica insistindo naquele lance lá que a bola bateu no já ombro foi, do Rodrigo Andrade e costa pro gol. Quer dizer, jamais poderia ser. Não, bateu nas costas dele. Mas costa pro lance. Como é que é comentar um pênalti? Tá certo, o braço tava aberto, foi, tudo, aplausos do Claudinei Corsi para arbitrar. É isso aí. E vem os caras, bola solta na ponta direita, bota na frente Júnior Brandão, chega na cobertura, Rodrigo Andrade. E o último toque foi do jogador do Guarani, escanteio. Escanteio pro Somem lá pela ponta direita, Alberti. É, o Guarani é outro, hein? Nem parece aquele Guarani que estava aí, né? Caindo pelas tabelas, hein? Que coisa, Operário dá mole, o Guarani não dá mole não. Agora Rodrigo Andrade fez interceptação, escanteio para os homens pelo lado direito. Vamos lá, Guarani, 37 minutos. Quem sabe agora o Guarani mais tira. Um escanteio no jogo, vem pra cobrança, Thomas Bastos na perna canhota, vamos tirar daí, defesa bugrina, levantamento, bola fechada, sobe de cabeça Jamerson, tira do jeito que dá Giovanni Augusto, a bola sobe, vai cair dentro da grande área, Rodrigo Andrade tentou brigar pelo rebote, ela ficou pela esquerda com Jetterson, bico da grande área, ponta esquerda do campo, ainda Jetterson protegeu, a bola saiu pela linha de lado, lateral, bola pro Fantasma, tem pressa, o Jetterson rolou mais atrás, cruzamento, bola fechada, vem rasteira, não teve o domínio do Júnior Brandão, para o rebote, Giovanni Augusto, um contra-ataque para matar o jogo, Guarani, pra cima, domina pela ponta esquerda, recebe, Giovanni Augusto carrega na contramão, protege, ganha tempo, vai pro chão, falta nele, falta do Felipe Garcia em cima do Giovanni Augusto, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Jamerson caído, Albert Cavalcante, mas antes o Claudio Necors. É, legal. Aumentando aqui a nossa audiência internacional, agora também em Portugal, Ora, no pois. Reino Unido e na Holanda e também na Austrália. Aí na Holanda me quebrou, hein? Na Holanda me quebrou. Pois não, Albert Cavalcante. É, cabeça com cabeça, né? O Jamerson de novo, caiu, né? Exatamente. O cruzamento da grande área, o escanteio, pegou ali na parte de trás da cabeça do Jamerson. Na parte de trás ali, ele vai saindo ali com... Né, não vou chamar no carrinho maca, né? Dos atendentes ali, né? Que cuidam dos jogadores pra tirar a turma do campo, né? Maqueiros. Os maqueiros, né? Olha, eu vou falar pra você, hein? E ele vai voltar, hein? É, vai voltar. É aquele choque que dói pra caramba, deixa tonto, mas se recuperou já o Jamerson, é forte, é guerreiro, como o Bravo Bugre que vai vencendo pro placar de 1-0, Wagner Ferreira. Essa marca aí é marca de resgate, né? Marca de ML. É, meio esquisita, né? Dá uma pressão. Vem o Guarani,
Vinha o Guarani, afasta a defesa do Operário. O árbitro deu a saída de bola lá no campo de ataque. É posse de bola para a equipe do Guarani. 39 minutos e meio. 39 minutos e meio. Falta pouco para o Guarani conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. 1-0. Gol marcado pelo Yuri Tanque. Amarelou para quem, Albert? O Jamerson levou o cartão amarelo, né? Num lance do Guarani de defesa. Ele acabou ali reclamando que isso levou o cartão amarelo. Levou o cartão amarelo, o Jamerson estava pendurado. O Jamerson também não, né? Também não. Os 3 amarelados do Guarani, por incrível que pareça, não estavam pendurados. E também vou dar um negócio, né? Não tem nada que dá de acréscimo, né? Porque não teve nada de... Não, o jogo foi somente as substituições. Não, mas substituição nem conta, porque ele não leva em conta isso daí. Perfeitamente. Mais 5 voltinhas no relógio, você vai ouvir o toque de 40 minutos. 40 passados desse segundo tempo. Lateral bola para a equipe do Operário. Leandrinho lança a bola no comando de ataque, sobe. Jamerson toca de cabeça, completa o serviço. Matson tira parcialmente, afasta, Iago. Agora sim. Tira do jeito que dá, afasta para onde o jornalista estava apontado. 40 minutos. Atenção, rede Web Rádio Bariri, portal CN, portal Araraquara News, MS Web Rádio e Notícias do Esporte. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a pelota, Felipe Marques. E segura porque vem o Zomi, cruzamento, bola fechada, afasta Ronaldo Alves. Lá no Germano Krieger tá assim, 1 para o Guarani, gol do Yuri Tanque, 0 para a equipe do Operário. Daqui a pouco, a bola rola, 9h30 da noite, Majestoso. Tem Ponte Preta e Ituano pela 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Estarei ao lado de Frank Francisco e André Luiz. Lucas de Souza. Vem Jetterson, desce Operário, levantamento, tocou de cabeça. Felipe Garcia, ela vai pela linha de fundo, pois não, Claudinei Corsi. E o Wagner Alves chegou por aqui e disse assim, solta o hino do Bugrão. Calma, Wagner. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Seja dada a devida vênia, calma. Então. 41 minutos deste segundo louco. tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos E Elíseos. ninguém vai agradecer os ovos Satoshi aqui. Claro, vamos agradecer sim o Alvo Satoshi que deixou cartela de ovo para todo mundo aqui, né, Claudinei Corsi? Para todo mundo. Que Futebol beleza. interior inteirinho. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que muito nos ajudam aqui na transmissão. Vem a equipe do Operário, lançamento, Júnior Brandão dominou a entrada da grande área, soltou para Paulo Sérgio na ponta esquerda para Jetterson, passe forte demais, aposta a corrida com ele, Iago, mas você, Iago, forçou no pé de ferro, fez o jogo de corpo, Jetterson, volta a jogada na ponta esquerda com Fabiano deixa curtinho com Leandrinho, círculo central do gramado, lançamento no comando de ataque, subiu Paulo Sérgio, sobrou lá dentro, foi pro chão, Jetterson, o árbitro olhou para ele e falou, nananina não, a bola voltou lá dentro, Júnior Brandão, limpou, bem demais, Jamerson afasta o perigo para a equipe do Mugre. Salva a Pátria Bugrina, Jamerson, rebote cai pela ponta direita, levantamento, Paulo Sérgio dominou, João Vitor brigou, sobrou lá dentro, Felipe Garcia, mais atrás com o Tomás Bastos, bateu em cima do Madson, vai fora, escanteio. Pressão total, pressão ensurdecedora do Operário, Albert Cavalcante. Quando os jogadores operários estão pedindo pênalti, né, que foi empurrado, foi hoje... Olha só, ele tá esperando ali um montinho, né, de jogadores do Operário, mas ali o camisa número 20, hein? O Bastos, foi ele nada, bateu, né? foi nada, Pelo ele amor de piscinou, o Carioca... O Jetterson piscinou. Piscinou aquela piscinada, né? Mas ali o camisa número 20, o Thomas Bastos, quando ele, depois do final desse lance, ele bateu firme, bateu forte. Se não tem o desvio... Poderia ser o gol de empate em 43 minutos, lá vem os homens. Vem os homens, levantamento, bola perigosa, tira Diogo Matheus, a bola fica na entrada da grande área, Iago, alegria nas pernas, afastou, provisoriamente, sobrou lá dentro, o Júnior Bandão bateu em cima do Ronaldo Alves, é novo escanteio. Mais um escanteio, é o 4-8, 11º escanteio do Operário no jogo, Albertinho. E o Walter José disse que pode soltar o hino, pode? Não, ai, meu ainda Deus não, do céu. Ainda não, Escanteio, vem pra cobrança, Thomas Bastos, pressão ensurdecedora do Operário. Se vira pra tirar a defesa bugrina. Vem levantamento, bola perigosa, sai do gol, Kozlinski, meu Deus do céu. Toque de cabeça do Paulo Sérgio, vai pra fora. Tiro de meta para o Guarani. Quando eu vi o Kozlinski saindo, meu coração gelou. O meu coração gelou, foi pela linha de fundo, toca de cabeça do camisa 18. Tiro de meta a favor do Bugre, Alberti. Ele acertou a cabeça do Ronaldo Alves. Meu Deus do céu. O cruzamento era pequena área, mas acima na cabeça do adversário, não do nosso companheiro, não do Ronaldo Alves. O cruzamento, hein, cara. O cruzamento venenoso também não foi tão venenoso, mas ele saiu mal.
Olha. Mas com o Kozlinski, ele passa de não venenoso pode acontecer. Não, mas 44 minutos no segundo tempo. De novo? Não, de novo. Pelo amor, não Meu dá, Deus né? do céu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 44, quase 45, vem Operário, bola solta na ponta direita, Arnaldo sai da direita, vem pro centro, se livra da marcação da Edson Carioca, vai bem demais, o Giovanni Augusto tá fora do gol, goleiro, ele mandou pro cobertura, mandou pra fora. Mandou pra fora, tiro de meta pra equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Momentos finais de jogo, vamos até 51 minutos. Olha que ele achou mais 6 aí. Vamos até 51 minutos nesse segundo tempo. Toca de cabeça do Felipe Garcia, afasta a defesa. Tem rebote, Jetterson subiu. Tocou de cabeça, tocou no vazio porque não acertou a bola. Ele consegue pegar o rebote na ponta esquerda. Fabiano soltou mais atrás, recebeu o bico da grande área. Levantou no escuro pau, não tem ninguém, Jamerson. Não tem ninguém. Tiro de meta a favor da equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Mais 6 minutos de acréscimo, viu, Matheus Vinícius lá no YouTube. Kaique Medeiros mandando aqui que vai dar pênalti, mas não deu pênalti não, viu, Kaique Medeiros. Força Guarani, José Nildo, bora Guarani, mais um. E o Real completa. Sabe por que os italianos, sabe por que os brasileiros não gostam dos italianos? Por conta do Paulo Rossi. E os Paulo italianos Rossi. não gostam de nós por causa do Pelé, do Gerson, do Tostão, Roberto, do Jairzinho. Então, Romário, Lembra Bebeto. 70, não sei o que aconteceu em 70. Pois é. Né? 4-1. 94 aí mesmo. Tem 94 também. Clodoaldo fazendo aquela Pois é. filhinha, né? Carlos Alberto Torres quase furando a rede do Estádio Pois é. Azteca. Ó, Real, menos, né, Real? E vem Guarani, Genison, lançou no corredor pra Edson Carioca, mais um golzinho, Guarani, mais um golzinho pra matar o jogo, fez o break, um pra lá, dois pra cá, ainda Edson Carioca, linha lateral da grande área, soltou pra Rodrigo Andrade, antes dele apareceu o Júnior Brandão e se coloca a bola, sobrou pra Iago, pintou o segundo gol ainda, Iago fez o break, fez a fita, tenta o passe no segundo pau, a bola bate na marcação, era pra bater no gol, Iago! Bate no gol, Iago, tá sozinho, ele quis passar, Albertinho. A zaga bateu cabeça, né? Ali sobrou pra ele Iago, livre, leve e solto pelo lado direito. Era só ele mandar pro gol, mas não, ele quis fazer firula, quis tocar, perdeu o gol, perdeu uma ótima oportunidade. Segue. Guarani 1, Operário 0. Olha, Lucas, Claudinei eu vou dizer Corsi. um negócio pra você, é um parto de porco espinho. Meu Deus, manda pra frente a defesa do Operário, o Guarani precisava prender um pouco mais essa bola no campo de ataque, ela volta no campo de defesa, João Vitor volta, essa bola com o Ronaldo Alves, o campo tá molhado, gente, vamos jogar sério, que o jogo ainda não acabou, mais 3 minutinhos e meio pro fim da partida, lançamento longo, afasta a defesa, tira Renier, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, Leandrinho, para a jogada, solta a bola na ponta, canta com Jetterson de perna direita, inverte a página, vira a folha, fatia lá na ponta direita, domina a parada com uma certa dificuldade, o Arnaldo, camisa número 2. Arnaldo recebe a marcação, recebe a pressão do Edson Carioca. Arnaldo botou na frente, deixou o Edson falando sozinho. Soltou no fundo, boa bola para Felipe Garcia. Tiro de meta a favor da equipe do Guarani, Alberti. A bola apontada ali pro camisa número 23, o Felipe Garcia pelo lado direito. Ali a bola foi muito forte. Ele tentou, né, chegar na bola. Ali ele passou direto, teve que pular a placa de publicidade, deu aquela verdadeira piscinada. 48 minutos, o Guarani vai vencendo após 3 meses, fora de casa. Wagner Ferreira, 48 minutos, as emoções não cessam no Germano Krieger, vence o Guarani 1-0. Não era preciso isso, né? Um risco desnecessário que o Guarani corre por falta de coragem, um pouquinho mais de ousadia. Tem mais time que o Operário, no entanto, deu tanto terreno aí pro Operário que por pouco aí o Operário não empata o jogo. E se tem um árbitro aí meio malandro no VAR, já poderia ter dado pênalti aí contra o Guarani. Aí a vaga teria ido pro brejo. O senhor Giorgines José Padovani de Andrade teve a chance de ir pro VAR mais de uma vez, não foi firme na sua convicção, não quis nem saber. 48 minutos, quase 49. Quase mais 2 voltinhas no relógio, mais 120 segundos pro Guarani segurar essa vitória, Alberti. Fala a verdade que contra o Sampaio Corrêa, né, o pênalti que foi marcado pro Guarani foi idêntico, né, do Yuri. Verdade. Agora do Rodrigo Andrade aí foi idêntico, o juiz não marcou. Então, obrigado, viu, VAR?
Pois é, e o árbitro vai mandar o jogo recomeçar, lateral bola para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, Jamerson. O Jamerson olha para frente, espera alguém se movimentar, segura um pouco após a bola, quem se movimenta tem preferência, vai ganhando tempo, Jamerson. Faz um lançamento na linha de fundo, o Guarani precisa prender essa bola, precisa prender no campo de ataque, toca de cabeça, Edson Carioca, ela vai pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Operário, vai mandar para frente lá, o Vanderlei tá desesperado, o time do Operário em busca do gol de empate. O Guarani se segura como pode, mais 1 minuto e meio para o fim da partida. Manda para frente o Vanderlei, manda para frente a bola. Sobe, desce, vai cair na metade do campo. Rodrigo Andrade mandou pra frente, devolve a parada. Do jeito que o Vanderlei mandou, o Rodrigo Andrade devolveu. Quase 50 da segunda etapa. Kaique Medeiros, também o Mintimin aqui conosco no YouTube. Manda pra frente a defesa do Operário. A bola sobe, desce, Leandrinho toca de cabeça. Sobe, tira do jeito que dá Ronaldo Alves. Gigante Ronaldo Alves. Genison, a para de cabeça, deixou com o Rodrigo Andrade. Quem sabe, deixou com o Giovanni Augusto. Quem sabe agora, quem sabe o segundo gol pra matar o jogo. Deixou a bola passar, Edson Carioca, Genison na linha de fundo, tentou o drible, chega a marcação do Operário, chega, toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani no finalzinho do jogo, Albertinho. Jogada inteligente, né, ali pelo lado esquerdo, né, o jogador do Guarani, o camisa número 88 estava ali, o Edson Carioca estava impedido, ali o Genison percebeu a relação, o que estava impedido, foi lá e conseguiu um escanteio. Quando aí o árbitro ali já começa aquele bololô. 50 minutos, vamos acabar. É o último lance. Saiu essa bola, vai acabar o jogo. Escanteio pro Guarani, podia sair o segundo gol, hein? Podia sair o segundo gol pra gente tocar o hino do Guarani e ficar aqui comemorando mais uma vitória do Bugre. Um gol do Iago. Não ainda pode demorar. Se demorar, o árbitro dá mais um minuto de acréscimo. E aí, cartão amarelo pro Giovanni Augusto, Albertinho. Agora sim, agora tá tudo que ele queria, né? O Giovanni Augusto. E tá fora do próximo jogo. Fora do próximo jogo. Parabéns, Giovanni Augusto. Você é sensacional. Tá falando pro árbitro, tá maluco? Escanteio para a equipe do Guarani, é o último lance. Ele vai dar mais um minuto. Levou o cartão amarelo do Leandrinho também, Albertinho. 17, Leandrinho também. Ele reclamando ali que não foi escanteio no lance do Genison, acabou levando o cartão amarelo. Mais um escanteio minuto. Cobrado curto, tira a defesa do Operário. Para a jogada Jetterson na ponta esquerda. Ele deixou com o Fabiano, aposta a corrida. Vamos até 52 minutos, mais uma volta no relógio, mais uma voltinha, Guarani. Lançamento do Fabiano para Paulo Sérgio, dominou, encarou a marcação do Matson, derrubou Paulo Sérgio, falta pro Operário, falta na intermediária, falta frontal a meta do Kozlinski, Albertinho. Falta perigosa, né, ali o Paulo Sérgio que tem 5 gols nesse campeonato aqui, é o artilheiro do Operário, todo mundo na área. Thomas Bastos pra bola. E cartão amarelo, tá expulso. Tá expulso, Giovanni Augusto. Pronto, aí conseguiu. Tá expulso, Giovanni Augusto. Toma o segundo amarelo, vai pro chuveiro, camisa 10 do Bugre. Inteligente, viu? Inteligente, aí apontando o dedo pro juiz. Quer mais fazer o quê? Quer mais que agredir o juiz? É isso mesmo, meu amigo. Falou demais, Giovanni Augusto expulso. Que situação, hein, Guarani? Que final de jogo é esse, Wagner Ferreira? Prejudica o time no último lance desse jogo e na próxima partida também. Falta para o Operário, tá fora do próximo jogo contra o Novo Horizontino, o Giovanni Augusto. Jogo da próxima semana, jogo da próxima terça-feira às 9h30 da noite, na sessão Coruja aqui nos canais Futebol Interior. E aqui falta para o Zami, é o último lance do jogo. Kozlinski. Estamos com você, Kozlinski, salva essa, vem pra cobrança Thomas Bastos, tomou distância, perna esquerda, mandou pro gol, pra fora! Pra fora do gol, solta o hino, pode subir porque acabou. Vai terminar o jogo no Germano Krieger. 1 para o Guarani, 0 para o Operário. Contra tudo, contra todos, contra a estatística, contra o campo molhado, contra o campo adversário, contra todas as expectativas, o Guarani vence o Operário pelo placar de 1-0. Trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, Diógenes José Padovani de Andrade, termina o jogo em Ponta Grossa. 1 para o Guarani, gol de Yuri Tanque aos 20 da primeira etapa. 0 para o Operário, vence o Guarani. Estamos provisoriamente fora da zona de rebaixamento e que pra lá a gente não volte mais. Que a rodada ajude o Guarani para que assim até o fim do campeonato o Guarani se permaneça na segunda divisão. Não é o lugar que o Guarani merece. O Guarani merece estar na primeira divisão, assim como a Ponte, porque são patrimônios do futebol de Campinas. Mas ufa, vence o Guarani após um jogo dramático. Emoção até o último lance. Mas vence o Guarani por placar de 1-0 e vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora
Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Legal, nosso fim de jogo hoje, começando aqui 9 horas, vamos até as 9h10, porque já está postos aqui a equipe que vai transmitir Ponte e Ituano, e a gente já vai de cara escolher o melhor jogador em campo do Guarani. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, Wagner Ferreira, para você o melhor do Guarani, Wagner. Ronaldo Alves, acho que não perdeu uma bola dividida e neutralizou o ataque do Operário. Legal, para você, Lucas de Souza. Ronaldo Gigante Alves, um monstro na defesa do Guarani, para mim o melhor em campo. Para você, Albert Cavalcante. Simplesmente ele, o gol da vitória, Yuri Tanque. 2 votos para o Ronaldo Alves e 1 voto para o Yuri. Portanto, Ronaldo Alves, que voltou ao time hoje, o melhor em campo do Guarani na vitória por 1-0 em cima do Operário. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, e direto então com as notas do jogo hoje, apenas o conceito. Começando Wagner Ferreira com o Kozlinski. É um grande causador de susto no torcedor do Guarani. Kozlinski, nota 5. Nota 5. Diogo Matheus. Fraco, discreto, entrou para resolver um problema na lateral direita, não gostei do Diogo Matheus, nota 4. João Vitor. Muito bom, fez uma bela dupla com o Derlan. João Vitor, nota 6. Derlan? 7. Não, Derlan jogou 13 minutos sem nota. Sem nota. Ronaldo Alves, sim, nota 7. Legal, nota 7 para o Ronaldo Alves. E o Jamerson? Muito bom, Jamerson sempre seguro, né? Hoje não esteve tão feliz, mas nota 6 pro Jamerson. Leandro Vilela. Botar um negócio, né? Muito limitado. Acertou o técnico na alteração. Vilela, 5. Entrou no lugar dele o Madison. Ligeira melhora, 6. Rodrigo Andrade. Mal o primeiro tempo, bom no segundo, gostei do Rodrigo Andrade, nota 6. Giovanni Augusto, que acabou sendo expulso a 52 do segundo tempo, A Wagner. atitude que vai tirar alguns pontos na nota dele também, não apareceu muito no jogo, a rigor apenas o lance de lucidez dele foi o cruzamento pro Yuri fazer o gol da vitória do Guarani, nota 5 pro Giovanni. Isaac. Esse é um dos mais fracos também, nota 4. Saiu e entrou Edson Carioca. Eu esperava que nessa altura já entrasse o Genison, mas o Edson foi jogar aqui aberto na ponta esquerda, pouca chance teve, mas mostrou correria e tal. Vamos ficar com uma nota 4 pro Edson. Bruno José, ele corre, não rende muito, né? Fica ciscando ali pela beirada do campo, mas é esforçado, ele tenta, mas é da natureza dele, não há como negar. Nota 5 pro Bruno. Yuri. Fez o gol, tem os seus méritos também, um jogador que não descansa e parte para todas as bolas, ele não acredita em todas. Nota 6 pro Yuri. E o Gênison entrou a 33. 32 do segundo tempo, vai ficar com uma nota 5. Teve participação também, teve uma cabeçada lá, quase que faz o segundo do Guarani. Moser Santos hoje, Wagner. Não foi mal nas alterações, não. Vai ficar aí com uma nota 6,5. Venceu o jogo, afinal de contas, né? Temos que dar um voto aí pro treinador do Guarani. Legal, o jogo quanto valeu, Wagner? Bom primeiro tempo, né? Gostei do primeiro tempo, não tanto no segundo, mas o Guarani deu muito mole. O Guarani chamou o Operário para cima, correu um risco desnecessário. O jogo, pelo primeiro tempo aí, nota 6. E o árbitro da partida? O árbitro... Esse foi bem hoje, hein, Wagner? Esse aqui nós temos que dar, né, um voto de boa arbitragem, porque 2 lances... vamos supor, duvidosos na área do Guarani. Um que bateu nas costas, bateu talvez no braço do Rodrigo Andrade, mas estava de costa pro lance, quer dizer, não tinha como marcar pênalti ali. E depois um outro lance duvidoso na entrada da área. O juiz, naturalmente alguém buzinou na orelha dele, não precisa nem consultar, monitor, nada. O Operário reclamou, mas o árbitro convicto manteve a decisão de campo. Então, para toda a coletividade bugrina, uma bela arbitragem, nota 7. Legal, Wagner Ferreira, o seu comentário final, passando a régua, Wagner. Pois é, o Guarani mereceu a vantagem, né, pelo primeiro tempo que fez, por boa parte do segundo, mas eu repito aquilo que eu disse, né, correu um risco desnecessário, chamando o time do Operário para cima, correu um grande risco de sofrer um empate até a virada, contra um time fraco do Operário, que mostrou porque está nessa situação, juntamente com o Guarani. Agora não, né, agora o Operário acho que é o vice-lanterna, se não estou enganado. Exatamente, é o 19º colocado. E o Guarani escapa e vai lá para cima, pelo menos momentaneamente. Grande abraço, boa jornada.
jornada na sequência aqui para os companheiros da bancada Legal. alvinegra do Canais Futebol Interior. Grande abraço, Wagner Ferreira. Volta na próxima jornada do Guarani, na próxima terça-feira. Albert Cavalcante, o seu destaque final. 23 rodadas e quase 3 meses o Guarani na zona do rebaixamento. Assim, pensando, né? O Guarani conseguiu a vitória. O Guarani, claro, que precisa da combinação dos resultados. O CSA não vencer a Chapecoense e o Brusque e Vila Nova ficar no empate. O Guarani pode terminar essa rodada fora da zona do rebaixamento. Agora o Guarani volta suas atenções para a 31ª rodada, né? O Guarani recebe o Novo Horizontino no Brinco de Ouro terça-feira às 21h30 com cobertura total dos canais Futebol Interior. Lembrando que ele, né, Giovanni Augusto, está fora da próxima partida por conta do cartão amarelo, dois amarelos e o vermelho, né, Claudinei Costa? Valeu, Albert, grande abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. E agora, para fechar o nosso fim de jogo, em nome de Prone Alimentos, que você encontra agora no Hortifruti Oba, a ficha técnica do jogo em 30 segundos com Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Em um jogo heróico, o Guarani vence o Operário em Ponta Grossa pelo placar de 1-0. Técnico Matheus Costa do Fantasma mandou a campo Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Renier e Fabiano, Fernando Neto, depois Paulo Sérgio, Rafael Chorão, depois Leandrinho e Javier Reina, depois Tomás Bastos, Paulo Vitor, depois Jetterson, Giovanni Pavani, depois Felipe Garcia e Júnior Brandão. Esse o time do Operário, que ainda tinha o Simão, Lucas Mendes, Gustavo Alcino, Rafinha, Lucas Vital, o Pablo, o Jean Carlo no banco de reserva. Já o Guarani mandou a campo, o técnico Mozart mandou a campo Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan, depois Ronaldo Alves e Jamerson, Leandro Vilela, depois Madison, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Bruno José, depois Iago, Isaac, depois Edson Carioca e Yuri Tanque, depois Gênison. Ainda no banco tinha o João Lopes, o Mike, Eduardo Persson, Richard Rios, e Bruno Miranda. O gol do Guarani marcado aos 20 da primeira etapa em jogada do Rodrigo Andrade pela direita, jogada do Giovanni Augusto, perdão, pela direita, o cruzamento, o gol do Yuri, arbitragem do senhor Diógenes José Padovani de Andrade, assistido pelo Fabiano da Silva Ramires e pelo Wanderson Antônio Zanotti, quarto árbitro Christian Eduardo Gorski da Luz e o VAR, o Wagner Riway lá da Paraíba. 13 de setembro de 2022, a bola rolou às 19 horas, 30ª rodada Campeonato Brasileiro Série B 2022 lá no Germano Krieger. E essa ficha técnica completa de Guarani 1, Operário 0, Cláudio Valeu, Nicossi. Lucas, até a próxima, um abraço. Até a próxima, terça-feira estaremos juntos, se Deus quiser. 9 da noite, mais 8 minutos. Ponto final na primeira jornada esportiva de hoje aqui nos canais Futebol Interior. Ponto final também no nosso fim de jogo hoje curtinho aqui. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. São 9 horas mais 7 minutos em Campinas. 9 e 7, ponto final na nossa jornada esportiva. Você que acompanhou aqui a vitória do Guarani 1-0 em cima da equipe do Operário lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Falamos para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozone Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, Pizza do Dadá. Todos com a gente aqui nas jornadas esportivas do futebol interior. Coordenação de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo já o carinho da sua audiência. E na sequência vem aí Ponte Preta e Ituano, com Carlos Corsato, André Luiz e Frank Francisco. Grande abraço, até a próxima. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Futebol Interior, a rádio que respira futebol.